Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores bastonários e demais membros que os acompanham. Eu queria pedir desculpa por este pequeno atraso. O plenário durou mais do que aquilo que estava previsto na grelha e isto saiu-nos um pouco aqui do controle e por isso pedi desculpa por este atraso inicial. Dar apenas um enquadramento no âmbito das iniciativas legislativas que baixaram para a especialidade, umas com votação, outras para discussão. A Assembleia da República e os grupos parlamentares decidiram constituir um grupo de trabalho para precisamente fazer este trabalho de especialidade que incluísse todos aqueles que têm particular interesse e responsabilidade sobre as ordens profissionais, num propósito de fazer um trabalho conjunto e com o objetivo final de ter um texto o mais melhorado possível e que vá ao encontro do maior número de preocupações, e tem sido este o espírito do grupo de trabalho desde o início das suas audições, e por isso eu quero agradecer à Ordem dos Advogados, ao Sr. Dr. Luís Menezes Leitão, à Dra. Carmo Machado, à Dra. Isabel Cerqueira, que aqui representam a Ordem dos Advogados, ao Dr. Jorge Silva e à Dra. Dora Carmo, que representam a Ordem dos Notários, e ao Sr. Dr. Paulo Teixeira, que é bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Às três ordens agradecemos especialmente a absoluta disponibilidade para aqui estarem a participar neste órgão de soberania, num processo tão importante como é o da Lei Quadro das Ordens e que suscita hoje aqui particular interesse dos grupos parlamentares presentes. Julgo que têm conhecimento da metodologia desta audição, portanto tem uma intervenção inicial de até 12 minutos. Os grupos parlamentares seguir-se-ão com uma intervenção de até 8 minutos e depois as ordens terão a intervenção final num tempo de até 12 minutos cada uma. E por isso, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, ao Sr. Dr. Luís Menezes Leitão, para a intervenção inicial. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Apresento os meus cumprimentos a todas as senhoras deputadas e senhores deputados presentes e também aos senhores bastonários aqui presentes e às minhas colegas do Conselho Geral. Desde 2020 que a prestigiada revista The Economist deixou de classificar Portugal como uma democracia plena, passando a denominá-lo de democracia com falhas. O que esta audição demonstra é que estamos a passar por uma democracia meramente formal. Na verdade, os senhores deputados reservaram para as 3 ordens profissionais que convocaram para hoje apenas 12 minutos para cada uma se pronunciar sobre 4 diplomas, o que dá 3 minutos para cada um dos diplomas. Atendendo a que um deles até propõe a extinção de 2 das ordens hoje ouvidas, deve ser caso único no mundo um Parlamento conceder a uma associação pública 3 minutos para se pronunciar sobre a sua própria extinção. A conclusão clara é de que os senhores deputados não querem ouvir as ordens profissionais, querem fingir que as ouvem. Apesar disso, no entanto, a Ordem dos Advogados está presente nesta audição e estará presente sempre que haja uma oportunidade para nos pronunciarmos sobre este assunto, mesmo quando manifestamente não nos querem ouvir. Estes projetos representam uma clara tentativa de ingerência do poder político na esfera das ordens profissionais e um ataque à sua autonomia interna e, por isso, nos parecem manifestamente inconstitucionais. Fazemos, por isso, votos que o Sr. Presidente da República desencadeie a fiscalização preventiva da sua constitucionalidade, como alguma imprensa já antecipou, caso este Parlamento efetivamente as venha a aprovar. A justificação apresentada para esta iniciativa legislativa não tem qualquer sustentação na realidade dos factos, resultante de um plano de ação da Autoridade da Concorrência, que solicitou o auxílio da OCDE para isso, embora tenha sido da sua iniciativa, e que os senhores deputados acriticamente acolheram, sem que nada o justificasse. No caso da Ordem dos Advogados, não existem qualquer barreiras em relação à profissão de advogado na entrada. Somos dos únicos países da Europa que permite a entrada com uma licenciatura de Bolonha. Aliás, a Autoridade da Concorrência já nos mandou até uma carta a demonstrar que 17 países europeus exigem mestrado para entrar na Ordem. Só 7 países, comparando com a Roménia, por exemplo, que parece que neste momento se é o referido, têm uma formação académica apenas com a licenciatura. Também não há nenhum país europeu que se saiba que tenha um estágio de 12 meses. Em toda a Europa, o mesmo varia entre 18 meses Itália e 3 anos, Polónia e Holanda. Por isso temos quase 36 mil advogados em Portugal, muito acima de outros países europeus com uma população próxima, como a Áustria, 6.707 advogados, ou a Suíça, 7.317 advogados. A Holanda tem uma população muito superior a Portugal e tem metade dos advogados, 17.964. Não há, assim, neste momento, quaisquer barreiras à entrada da profissão de advogado em Portugal.
Em relação ao projeto do PS, o mesmo representa uma ingerência na autonomia das ordens e uma tentativa de lhes retirar competências na defesa dos cidadãos. Tal resulta, em primeiro lugar, do facto de se pretender revogar a linha A do artigo 5º, número 1 da Lei 2 de 2013, retirando competências às ordens para a defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços. No caso da Ordem dos Advogados, isso implicaria que a mesma perdesse a sua principal missão, constante do artigo 3º alineado do seu Estatuto: defender o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e colaborar na administração da Justiça. Num tempo em que o Estado de Direito em Portugal e os direitos fundamentais estiveram tão ameaçados durante a pandemia, com sucessivos regulamentos inconstitucionais do Governo, aliás, foi recentemente publicado um acórdão de julho do Tribunal Constitucional sobre a gravidade de ter sido decretado um crime de desobediência com base em simples regulamento do Governo, sem que tivesse havido qualquer intervenção deste Parlamento, a verdade é que estranhamos que o Governo tenha legislado por regulamento em matéria da competência do Parlamento, sem que este tivesse dito absolutamente nada. Apenas os advogados e a sua ordem intervieram em defesa dos cidadãos contra o arbítrio do poder. Por isso, pretender retirar à Ordem dos Advogados a competência para defender os cidadãos constitui uma nova ameaça ao Estado de Direito, que coloca os cidadãos portugueses em risco. Para tornar a atuação das ordens ineficaz neste domínio, o projeto do PS cria um provedor dos destinatários dos serviços, para pretensamente defender os interesses destes, artigo 20. Ou seja, os órgãos eleitos da ordem perdem essa competência, mas a mesma passa a ser exercida por um provedor que apenas faz meras recomendações. Trata-se de um órgão não eleito democraticamente pelos advogados e que, além de duplicar as funções do provedor de justiça, se sobrepõe às competências do bastonário, que deve ser o primeiro a atuar na defesa dos destinatários dos serviços. O provedor tem ainda competência para recorrer em matéria disciplinar, artigo 18, número 9, a linha B, e impugnar os regulamentos das ordens, artigo 46, número 2, a linha E, o que no caso da Ordem dos Advogados são da competência da sua Assembleia Geral e, portanto, de todos os advogados. Sendo assim o provedor uma espécie de controleiro de todos os advogados portugueses. Maior ataque à liberdade dos advogados e à autonomia da sua ordem não existe. Depois, o projeto do PS pretende que o órgão disciplinar integre membros não inscritos na ordem profissional. Artigo 15, número 2, a linha D, o que não tem paralelo a nível europeu e, devo dizer, já motivou uma comunicação que nos fez o CCBE, organismo que representa a Ordem dos Advogados a nível europeu, manifestando a sua preocupação com o que está a passar em Portugal. É, mais uma vez, uma atitude antidemocrática contra a eleição pelos advogados dos seus representantes nos órgãos disciplinares. Tal implica pôr-se em causa o julgamento dos advogados pelos seus pares, o que, sabendo-se que muitas vezes os advogados conduzem processos que desagradam ao poder político, recorde-se no tempo da pandemia em que um colega nosso nos Açores deduziu um habeas corpus em defesa do seu cliente, que levou a que 300 pessoas presas em hotéis tivessem sido libertadas pelo Governo Regional nesse dia. A verdade é que temos aqui pessoas que nunca tiveram mérito, sendo personalidades desconhecidas de mérito, no seu nome, mas nunca tiveram mérito suficiente para ser advogados. E nada percebem, por isso, das regras da profissão. E, por isso, ainda assim, pretendem julgar advogados que atuam, e muitas vezes com desagrado, do poder político. É também grave a composição do órgão de supervisão. Na Ordem dos Advogados, o seu Conselho Superior, que tem 22 membros, pretendendo-se que passe para 9, sendo que apenas 4 são eleitos pelos advogados, acrescentando-se 3 vindos das universidades, um cooptado, mais o provedor proposto por esse mesmo órgão, sendo que o presidente deste órgão tem que ser estranho à profissão. Artigo 15A, número 4. Este órgão, além do controle disciplinar, tem amplas competências, incluindo pronunciar-se sobre propostas legislativas. Artigo 15A, número 2, a linha F, o que retira essa competência aos órgãos eleitos da Ordem. Provavelmente, se amanhã tivesse uma proposta legislativa da alteração do Estatuto, era este órgão que se pronunciava e não os advogados que foram eleitos. Gravíssimo. Mais uma vez, trata-se de uma atitude antidemocrática contra a eleição pelos advogados dos seus representantes, o que sempre ocorreu nos 96 anos da Ordem dos Advogados. Para além disso, a redução dos membros do Conselho Superior gerará uma enorme entropia do funcionamento da jurisdição disciplinar da Ordem dos Advogados, multiplicando atrasos nas decisões de processos e levando a decisões disciplinares injustas, sendo manifesto com estas entidades externas nas ordens, os advogados portugueses correm o risco de ser objeto de perseguição política. É também grave a alteração efetuada no artigo 27 do projeto do PS à questão das sociedades multidisciplinares, que já se sabe se destina apenas a permitir às grandes auditoras a entrada no mercado da advocacia. Algo, aliás, já descaradamente anunciado no Jornal Expresso pela auditora internacional Mazars, que diz que quer entrar no mercado da advocacia e está à espera da alteração da lei para o fazer. Tal implica, mais uma vez, uma enorme desqualificação dos advogados,
que ficarão subordinados às auditoras, sendo certo que há uma absoluta incompatibilidade entre contabilistas certificados, que têm um dever integral de revelação de factos à administração fiscal, e advogados, que estão sujeitos a sigilo profissional. E, precisamente por isso, teríamos, numa mesma sociedade, pessoas com deveres completamente diferentes neste âmbito. E, especialmente saboroso a este propósito, é o número 4 do artigo 27 do projeto do PS, que estabelece que podem ser sócios, gerentes ou administradores das sociedades referidas no número anterior pessoas que não possuam as qualificações profissionais exigidas para o exercício das profissões organizadas na Associação Pública Profissional respectiva, ficando vinculados ao deveres deontológicos e de sigilo aplicável ao exercício das profissões abrangidas. Faltou aos autores deste projeto explicar quem é que irá sancionar e com que sanção estas pessoas pela violação dos deveres deontológicos e do sigilo dos advogados. Seguramente que não será a Ordem dos Advogados, a que não pertencem, e que por isso também nunca os poderia suspender ou expulsar de uma profissão que não exercem. Isto falta explicar. Quanto aos estágios profissionais, as alterações ao artigo 8º, número 3 e 4 do projeto do PS, além de prever a intervenção de entidades públicas nos estágios, o que respeita mais uma vez a liberdade da profissão de advogado, pretende que não haja duplicação de matérias com o ensino universitário, o que implica ignorar que o ensino no estágio da advocacia é dado numa perspectiva prática e que nada tem a ver com o ensino universitário de Direito. As universidades não ensinam a advocacia, ensinam Direito e por isso a duplicação é impossível. Acresce que desde a Declaração de Bolonha que o ensino de Direito se baseia na escolha de cadeiras pelos estudantes, porque seria impossível à Ordem dos Advogados organizar um estágio diferente para cada licenciado, consoante as cadeiras que tivesse tido na faculdade. Esta mesma proposta, curiosamente, consta também do projeto do Chega, no artigo 8º, número 4, Les beaux esprits se rencontrent, e merece exatamente as mesmas críticas. Os projetos do PS e do Chega convergem igualmente na proposta de redução do estágio a um máximo de 12 meses, artigo 8º, número 2, a linha A, o que só servirá para desqualificar ainda mais a formação dos advogados portugueses, em comparação com os advogados europeus, quando a mera exigência da licenciatura de Bolonha, que já demonstrámos para a entrada na Ordem, que não tem paralelo a nível europeu, já é um fator de desqualificação enorme. Já acima explicámos a enorme disparidade que já existe entre Portugal e a esmagadora maioria dos países europeus, quer quanto às qualificações académicas exigidas para o exercício da advocacia, quer quanto ao número dos advogados. Relativamente aos projetos do PS, Chega e PAN sobre a remuneração dos estagiários, a Ordem dos Advogados é favorável a essa remuneração. Defendemos, aliás, na nossa proposta de campanha eleitoral quando concorremos a bastonário, e já há muitos escritórios que a praticam, o que aplaudimos. Mas temos igualmente consciência de que a grande maioria dos escritórios não tem condições para pagar, sendo que é preciso não esclarecer, sendo preciso não esquecer que os advogados portugueses passaram por muitas dificuldades e não tiveram qualquer apoio do Governo durante a pandemia, ao contrário do que foi concedido a outros profissionais. Assim, se os advogados fossem agora obrigados a pagar uma remuneração aos estagiários que acolhem, pura e simplesmente corremos o risco de não aceitarem qualquer estágio e de aumentarem brutalmente as barreiras de acesso por não se encontrar patrono, que neste momento já é muito difícil para esta situação. E neste enquadramento também o projeto do PAN, a determinar que o seguro de responsabilidade civil seja suportado pelo patrono, será um forte desincentivo aos patronos para acolhimento dos estagiários. Salientamos que já é presentemente muito difícil aos mais de 1000 estagiários que todos os anos se inscrevem na Ordem, foram 1844 no ano passado, obter um patrono, e que as dificuldades aumentarão exponencialmente se estas regras forem instituídas. Por isso, o Conselho Nacional de Estudantes de Direito, com que reuni há dias, referiu-me que, embora defenda igualmente a remuneração dos estagiários, que é exatamente o que este Conselho Geral defende, compreende que a mesma não pode ser presentemente suportada pelos patronos. Por isso, o Conselho Geral já tentou, mas não conseguiu, junto do IFP, que pudesse criar um programa de estágios remunerados, que já existiu no nosso país, para suportar essa remuneração. Se for instituída essa regra, e parece-nos de facto que é uma medida positiva, mas desde que seja o IFP a estabelecer esta remuneração como entidade pagadora. Se não for isso, nós corremos o risco de aumentar brutalmente a entrada na profissão, gerando aí sim barreiras sérias à entrada.
Deixei para o fim o projeto da IEL, que pretende extinguir grande parte das ordens profissionais atualmente existentes, numa atitude claramente arbitrária, violadora de direitos adquiridos e desrespeitadora da vontade expressa pelos profissionais liberais, que decidiram constituir essas ordens profissionais e, por isso mesmo, profundamente antidemocrática. Tem-se dito que é o Estado que delega nas ordens. Bom, e existem ordens para os profissionais que quiseram constituir ordens. Quando eles não quiseram constituir ordens, não as constituíram. Recorde-se, por exemplo, os jornalistas. Por isso, em qualquer caso, é deles a decisão democrática. A Ordem dos Advogados está naturalmente solidária com as ordens atacadas neste projeto, duas das quais se encontram aqui hoje. Mas, para além disso, tem que salientar que o artigo 21, número 2 da Lei 2 de 2013, que hoje se propõe rever e que não parece que conste da modificação, diz que qualquer proposta de dissolução da Associação Pública Profissional tem que ser precedida de referendo interno. E, portanto, o que significa que a Iniciativa Liberal quer retirar aos profissionais a decisão sobre a extinção das ordens. Eu vou já concluir. Também contestamos que a Iniciativa Liberal limita a representação das ordens não à profissão em geral, mas aos profissionais nele inscritos, acabando com a exclusividade de concessão do título profissional. Tal implicaria transformar as ordens em sindicatos, o que levaria à multiplicação das ordens em que os profissionais escolheriam aquela que menos os regulasse e sancionasse disciplinarmente. Os cidadãos ficariam assim desprotegidos contra o mau exercício profissional por parte de advogados. Por isso, a Ordem dos Advogados repudia frontalmente estes projetos de lei, considera claramente inconstitucionais e, se os mesmos forem aprovados pelo Parlamento, tudo fará para que o Tribunal Constitucional tenha a oportunidade de se pronunciar sobre os mesmos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Bastonário, pelo contributo que nos trouxe. Queria só dar uma nota face ao que disse inicialmente, para que não se fique com a ideia de que este Parlamento desconsidera o papel valiosíssimo que as ordens profissionais desempenham. As ordens profissionais têm o tempo conjunto nas audições de 24 minutos, divididos em duas rondas. Da memória que eu tenho, este é o grupo de trabalho que mais tempo atribuiu às entidades que vêm participar em processos de especialidade. Portanto, que não se fique com a ideia de que nós não queremos ouvir as ordens, porque se o grupo de trabalho foi constituído para isso, é justamente para participar, as ordens participarem e darem o seu contributo. E, portanto, passo a palavra agora ao Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, ao Sr. Dr. Jorge Silva. Tem a palavra. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade que dão à Ordem dos Notários de hoje se pronunciar sobre os projetos legislativos em causa. Possivelmente começo por um que é mais fácil de comentar, que é a proposta de extinção da Ordem dos Notários, que, e após um diálogo bastante franco e simpático com o Partido de Iniciativa Liberal, eu cheguei à conclusão que o Partido de Iniciativa Liberal não sabe o que é um notário, não faz a mínima ideia o que é que o notário faz, como é que ingressa na profissão, quais as suas funções, e tenho seríssimas dúvidas no momento em que estavam a propor a extinção da Ordem, que tinham noção que a extinção da Ordem dos Notários implica apenas que os notários se tornem funcionários públicos e, portanto, estavam a aumentar o Estado português com a inclusão de mais uns 1.700 trabalhadores. Não sei se é essa a vontade, efetivamente há alguns notários, quando foi o momento da alteração do nosso estatuto, que até gostavam de ser funcionários públicos, provavelmente devem ter ouvido esses notários e a Iniciativa Liberal queria voltar a reforçar o Estado português e a abrangência do Estado português através de novas competências e, portanto, só posso concluir isso, visto que é manifesto o desconhecimento daquilo que é a realidade dos notários portugueses. E começa desde logo no facto de esta alteração legislativa, e isto é um mal de todas as propostas legislativas, esqueceu-se de uma coisa muito simples, é que não há apenas um estatuto da Ordem dos Notários, há um estatuto da Ordem dos Notários e um estatuto do notariado, porque a função de notário, na verdade, é uma função exercida em nome do Estado, portanto nós, no momento da privatização da gestão dos cartórios, o que aconteceu foi que o Estado entendeu que não devia entregar definitivamente as suas funções e, portanto, delegou-nos funções, mas estabeleceu dois estatutos distintos. O Estatuto da Ordem dos Notários, através do qual delegou algumas funções de fiscalização e bastante limitadas face a todas as demais ordens, e o Estatuto do Notariado, que, na verdade, regula aquilo que é a atividade notarial no país e que, extinguindo-se, por exemplo, a Ordem dos Notários, implicaria claramente que o Estado voltasse a avocar todos os poderes que constam e que foram delegados nos notários e não propriamente na sua ordem,
coisa que é bastante distinta. Aliás, tanto é assim que o próprio Estado extinguiu muito recentemente, ainda na última legislatura, aquilo que são os notários ou a carreira de notário dentro do Estado, precisamente porque entendeu que existia uma carreira de notário público de gestão privada, mas que se mantém pública. Aliás, o próprio Estatuto e as próprias normas dizem que a função é inscindível, pública e privada, e foi o próprio Estado a reconhecer muito recentemente. E acresce ainda que este Parlamento, numa data não muito distinta, também fez exatamente a mesma coisa, ou seja, através da Lei 2/2021, de 21 de janeiro, não há muito tempo, precisamente na transposição das diretivas, fez precisamente a distinção entre as profissões que exerciam poderes de autoridade pública e, nesse momento, o que estava em causa era precisamente e praticamente a única profissão que estava a exercer, ainda em nome do Estado, que eram os notários. Neste caso, e com a perspectiva que tinham à época. E coisa mais incrível é que nenhum partido votou contra, sem nenhum voto contra. Portanto, esta norma 2/2021, da transposição da Diretiva de Serviços, não teve nenhum voto contra, tem lá a exceção e não se percebe porque é que agora o Parlamento mudou de ideias quando apenas passou um ano e precisamente com base na mesma transposição da mesma diretiva. Dito isto, o que eu tenho que dizer a esta Comissão é recordar essencialmente o que é um notário em Portugal, porque acho que, porventura, nesta Comissão algumas pessoas já se esqueceram. O notário é alguém que continua a ser e exercer a profissão em nome do Estado e que só pode ingressar na profissão através de um concurso público aberto pela Sra. Ministra da Justiça. O notário continua a ser alguém que tenha um local onde exerce as suas funções, é um cartório notarial, que é um local público com horário obrigatório fixado por portaria do Estado. O arquivo do notário pertence ao Ministério da Justiça e é gerido diretamente pela Direção-Geral de Arquivos. Todas as reclamações apresentadas relativamente ao notário são feitas diretamente a 5 entidades, sendo que uma delas é a própria Ministra da Justiça, que é quem detém o poder disciplinar máximo e a única pessoa que em Portugal pode interditar definitivamente funções ao notário, à Inspeção de Justiça, ao Instituto de Registro e Notariado e só depois à própria Ordem dos Notários, sendo que a Ordem dos Notários, através do seu órgão disciplinar, que é o Conselho Supervisor, está bastante limitada, apenas pode suspender o notário preventivamente e aplicar uma sanção de multa, porque todas as demais penas são aplicadas por um conselho chamado Conselho Notariado, que é composto por 2 membros nomeados pela Sra. Ministra da Justiça, 2 membros nomeados pela Ordem, um deles é o bastonário por inerência de funções, e um 5º membro que é cooptado, que normalmente é um professor universitário. Órgão esse que funciona ininterruptamente desde 2004, sendo que os seus membros são bem conhecidos e pessoas absolutamente independentes. Professora doutora Mónica Jardim, da Universidade de Coimbra, responsável pela cadeira de Direitos Reais, e neste momento o professor Tiago Serrão, professor também de Direito Administrativo. E por isso, relativamente às matérias que estes diplomas visam regular, na prática significam, nomeadamente em matéria disciplinar, que o que está aqui a acontecer, para além de ignorarem completamente o Estatuto Notariado, relativamente aos notários, é retirarem os poderes da Ministra da Justiça. E, portanto, no nosso caso, o que nos parece é que o Parlamento nos pretende dar mais poderes à Ordem dos Notários e retirá-los à Ministra da Justiça, porque esta é a consequência prática, visto que neste momento todos os poderes disciplinares, e bem, visto que nós exercemos os poderes por delegação da própria Ministra, e até seria estranho que a Ministra que nos delega aos poderes depois não nos pudesse afocar, mas pronto, estamos no mundo novo e quem sabe isso possa mudar. Temos aqui pontos mais específicos desta lei contra a qual não temos nenhuma objeção. Não nos faz grande moça, mas achamos um pouco estranho. A questão do provedor de justiça, nós não temos nenhum problema com provedores. Aliás, com a questão do provedor,
achamos estranho a quantidade de entidades perante as quais vamos ter que responder. Nós, neste momento, já respondemos perante a Sra. Ministra da Justiça e os cidadãos queixam-se diretamente à Ministra, à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, ao Instituto de Registro Notariado, ao Conselho de Notariado, ao Provedor de Justiça, ao Conselho Supervisor de Ordem dos Notários e agora vamos ter mais um provedor. Portanto, eu não sei a mais quantas entidades é que os cidadãos possam queixar para verem tutelados os seus direitos e até acho que isto vai ser contraproducente do ponto de vista daquilo que são a defesa dos direitos dos próprios cidadãos, que se vão ver perdidos e não se vão saber a qual destas entidades é que vão apresentar as suas queixas ou as suas dúvidas relativamente aos notários. No que concerne ao estágio, a Ordem dos Notários fez um exercício já há alguns anos com este Parlamento, na última alteração dos estatutos, e previu já a possibilidade da diminuição do período de estágio quando estivessem em causa pessoas ou candidatos que, pela sua experiência profissional, nomeadamente advogados, conservadores, que pela sua experiência profissional já tivessem a possibilidade de ter uma redução significativa da fase de estágio e, portanto, nesses casos o estágio já tem 12 meses, nos demais casos os estágios são 18 meses. O estranho é que normalmente os nossos estagiários pedem a prorrogação de estágio, não é a sua diminuição, mas não é... A Ordem dos Notários entende que não é esse o principal problema desta proposta de lei. No que concerne às matérias que se prendem com a fiscalização da atividade notarial, conforme eu já disse, a fiscalização da atividade notarial é, até pela sua natureza, e mais uma vez tenho que recordar outra competência dos notários que se prende com a tramitação de processo de inventário que tem natureza judicial, ou seja, em que o notário faz, e não é na teoria, mas na prática, as funções de juiz e que as suas decisões têm valor de sentença. Neste momento as inspeções são conduzidas pelo Ministério da Justiça, através do Instituto de Registro Notariado, conjuntamente com a Ordem, e o que se fazem são inspeções conjuntas. Muito estranho seria que nós alterássemos este modelo quando estamos a falar de competências públicas e de matérias que dizem diretamente respeito ao Ministério da Justiça e por isso não vemos sinceramente necessidade de alterarmos aquilo que é a nossa estrutura disciplinar, que já depende inteiramente do Ministério da Justiça. No que concerne à questão da Assembleia Representativa, nós temos alguma dificuldade com ela, apenas por uma questão, isso seria diminuir os direitos democráticos dos notários. Os notários, que são cerca de 500, têm todos a entrada na Assembleia Geral da Ordem dos Notários. Portanto, todos os notários podem estar na Assembleia. Eles não precisam de representantes. Eles, se discordarem do bastonário, fazem como na última Assembleia Geral, em que o meu colega do Funchal discordou de uma das propostas, meteu-se no avião e veio cá reclamar à Assembleia. Ele não precisa de representantes, nem de muitos nem de poucos, porque a nossa dimensão da nossa ordem não faz sentido ter representantes porque as pessoas querem falar a viva voz. Quanto muito seria um benefício para quem for bastonário, porque terá menos problemas, porque normalmente os representantes são eleitos a quando do bastonário e, portanto, são-lhes favoráveis, mas no nosso caso acho que diminui consideravelmente os direitos democráticos dos nossos associados. Ainda focando na questão e agora naquilo que é para nós mais importante da proposta de lei do Partido Socialista, é a questão da revogação do número 1 do artigo 33 da Lei 2/2013 e do número 2 do artigo 9º e o artigo 55 da Lei 53/2015. Essencialmente por aquilo que eu já disse, quer dizer, este Parlamento, quando a transposição da Diretiva de Serviços, entendeu que existiam poderes da autoridade pública, como acontece em toda a Europa, que realmente têm que ser excepcionados, quer dizer, não faz sentido nenhum. Imaginem como é que a Ordem dos Notários pode ter notários com sociedades multidisciplinares e sócios que decidem processos de partilha de natureza judicial e que têm sócios com outras atividades. Quer dizer, isto é completamente impossível, incompatível, infiscalizável. Eu não percebo, sinceramente, como é que isto sequer seria execuível. Eu já o disse e já tive a ocasião de o dizer várias vezes, que
A única hipótese que existe, caso esta lei entrasse em vigor e fosse aplicada à ordem dos notários, é a renacionalização da atividade. Não há outro caminho. É que não existe outro caminho, quer dizer. Não há outra possibilidade, porque, para além de ser inexecuível, nós violaríamos praticamente todas as normas da nossa Constituição. Quer dizer, nós estamos a falar de processos de natureza judicial, que obviamente que não pode ser colocado em causa aquilo que é a independência. O nosso estatuto, se vocês o forem consultar, impõe aos notários um regime de incompatibilidade. Só existe em Portugal para os seus magistrados. Por alguma razão. E sempre foi assim. E isto, falo dos processos de inventário, mas falo de outros atos praticados pelos notários no exercício das suas funções, que têm exatamente a mesma valia e a mesma responsabilidade. E, portanto, eu nesta fase vou concluir dizendo apenas o seguinte. Eu tenho, ao longo do tempo que sou bastonário, este é o meu segundo mandato, já tinha passado uma vez pela ordem como vice-presidente e por isso já atravessei várias alterações estatutárias e já discuti esta questão várias vezes. E a lei das associações públicas profissionais deve existir, sim, para regular de uma forma lata, como uma espécie de lei-quadro ou uma lei-quadro, aquilo que são as ordens profissionais. Se nós quisermos regular ao detalhe tudo aquilo que são, a quantidade de ordens que temos, com funções completamente distintas, nesta fase, quando chegarmos à alteração dos estatutos de cada ordem, vamos chegar, e este Parlamento vai chegar à conclusão que isto é inaplicável. E nós vamos ter que discutir isto tudo outra vez. Vamos ter que fazer alterações de estatutos, respeitando esta lei, porque ela, pura e simplesmente, não vai ser aplicável. Nós temos aqui normas que, pura e simplesmente, são impossíveis de transpor para os estatutos das ordens. São impossíveis de transpor. E não estamos aqui a colocar, eu não estou aqui a falar da questão da remuneração ou não remuneração de um estagiário. Claro que um estagiário, no século XXI, tem que ser remunerado. Isso é evidente. Claro que um estagiário, no século XXI, não pode, e peço desculpa para nem toda a gente concordar comigo, pagar o seu seguro profissional. Isso já não acontece da minha ordem, nós já conseguimos forma de suportarmos os seguros de responsabilidade, foi difícil. Para concluir, Sr. Bastonário. E vou concluir. E por isso é que o que eu acho que nós devíamos discutir aqui hoje era a possibilidade desta lei não ir tanto ao detalhe e permitir que depois o Parlamento discutisse em sede de alteração de cada um dos estatutos alterações que beneficiassem os cidadãos, que beneficiassem as empresas, que beneficiassem os jovens, mas que permitissem o Parlamento não se cortar neste momento de poder fazer alterações dos estatutos e discutir com as ordens futuramente e querer fazê-lo agora, quando em realidade estão distintas, ordens estão distintas e funções estão distintas, inclusive é a nossa, que tem natureza eminentemente pública. Muito obrigado. Muito obrigada pelo contributo que nos deixou, Sr. Bastonário. Passo agora a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, ao Sr. Dr. Paulo Teixeira. Tem a palavra. Muito boa tarde a todos, muito obrigado. É evidente, em nome dos solicitadores e agentes de execução, quero agradecer a oportunidade da Ordem de estar aqui hoje a poder participar neste grupo de trabalho. Aliás, já tivemos anteriormente iniciativas, precisamente ouvindo os senhores deputados em sede de audiência, que por nós foi solicitada precisamente para demonstrar a nossa preocupação e tivemos a oportunidade de encontrar, de entregar até o nosso parecer para que, na verdade, pudéssemos contribuir para aquilo que pode ser o bom final deste diploma. Eu confesso-vos que, enquanto bastonário não, porque tenho meia dúzia de anos disto, enquanto tal, meses, desculpem, de anos disto, enquanto dirigente, sim, já há muitos anos também, mas enquanto cidadão, devo dizer-lhe que estou perplexo, preocupado, por termos de estar aqui hoje a discutir isto. Com franqueza, não vejo nenhuma necessidade enquanto cidadão, isto, claro, falo por mim, como é evidente, não sou reporte de nenhum conjunto de outros cidadãos, para além dos meus associados, mas confesso que não vejo nenhuma necessidade de haver nenhuma alteração à Lei 2/2013, que, em bom rigor, até quando ela nasceu, a ideia era mesmo que se aplicasse apenas às novas e futuras e eventuais ordens profissionais que viessem a existir e não propriamente àquelas que já estavam em curso e, portanto, isso não veio a acontecer, porque, entretanto, se aplicou às demais e todos os estatutos foram alterados. Trago-vos, naturalmente, duas preocupações e outras que não são preocupações e, como também já disse aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, há aspectos com os quais até nós não temos dificuldade nenhuma em sentar, de algum modo, ainda que, na verdade, carecesse de discussão. Começo, se calhar, pelos mais simples. No que concerne à duração do estágio, a Ordem dos Solicitadores tem já há bastante tempo, ou teve a preocupação
bem ou mal, mas enfim, assim em Assembleia Geral foi decidido, encurtar o período de estágio, de modo a que, tendo em conta que ele é absolutamente de tirocínio, isto é, não tem nenhuma componente de natureza letiva, tradicionalmente, como nós podemos pensar, então, um ano, digamos assim, tem-se mostrado o suficiente para que as competências do estagiário sejam adquiridas, de modo a que possa exercer a sua função e poder servir convenientemente o cidadão. Portanto, a questão do estágio, conforme está aqui no diploma, nem é sequer questão para nós, porquanto um ano é o prazo que nós já temos, portanto, o problema não se coloca. Ainda que, na verdade, devo-lhe dizer com algumas reservas que, se calhar, um ano pode não ser exatamente o tempo ideal, podia ser um pouco mais, mas precisamente para que não se entenda que não temos a preocupação de não ter nenhuma barreira ou não ter barreiras injustificadas, assim se pode dizer, para o ingresso na profissão, evidentemente que esteve na gênese dessa alteração a diminuição do período de estágio. No que diz respeito ao provedor, também não há problema nenhum no que diz respeito a isso mesmo, porque o nosso Estatuto já o prevê. Aliás, nós não temos ainda verdadeiramente um provedor cidadão identificado enquanto tal, mas o nosso Estatuto já prevê a sua existência e, portanto, para além disso, a própria Ordem, para além, claro está, do seu Conselho Superior, a quem naturalmente os cidadãos e o próprio bastonário, que assim estatutariamente está previsto, se podem queixar, tem efetivamente vamos chamar de, enquanto não tem o provedor, enquanto não teve, uns serviços de provedoria, de alguma maneira, disponibilizados aos cidadãos, em termos eletrónicos, online, para se poderem manifestar no que ao exercício da atividade do solicitador e do agente de execução diz respeito. Essas não são matérias que nos ofereçam grande dificuldade pelas razões que já apresentei. Aquilo que nos naturalmente preocupa de sobremaneira é, se pensarmos bem, para além da exposição de motivos que está na proposta do Partido Socialista, na parte final do diploma, a criação deste órgão de supervisão, lido de uma forma muito en passant, se pode dizer a expressão, quase que me faz dizer, e perdoa-me em correção, quase que faz com que se diga não é necessário a ordem profissional porque o órgão de supervisão fará tudo, ou quase tudo. Lido desta maneira com o conjunto de competências que aqui tem conferidas ao órgão de supervisão, com toda a franqueza, devo-lhe dizer que não sei até que ponto a ordem profissional pode justificar, do ponto de vista social, a sua existência. Aliás, é bom não esquecer que a ordem profissional e o modelo utilizado pelo Estado português no que às ordens profissionais diz respeito tem consagração constitucional e a ideia é, o Estado entendeu, podia ter entendido outra coisa, mas entendeu que a regulação das ordens, de atividades profissionais reguladas, em ordens profissionais ou não, mas neste caso as ordens, tem consagração constitucional e o modelo foi, o Estado acha que aqueles que melhor estão apetrechados, que melhor estão preparados para aquilo que é a regulação da profissão, por um lado, mas sem nunca esquecer, porque se calhar mais importante é aquilo que é a defesa intransigente dos cidadãos, deve ser feita pela própria ordem profissional, porque é aquela que em condições normais consegue desde logo definir quanto os seus cânones de natureza ética ou comportamental e não me parece que seja razoável, desde logo, que essa regulação seja feita por alguém externo que, com toda a franqueza, não me parece que não esteja adequado, não seja adequado, nem esteja apetrechado, nem com conhecimentos suficientes para o poder fazer. Lido este diploma, confesso-vos que a maior preocupação é mesmo a perda, quase que em absoluto, ainda que não se diga de uma forma direta, claro está, a capacidade de autorregulação da ordem profissional e é essa, naturalmente, a nossa maior preocupação, porque, francamente, não tendo capacidade para autorregular aquilo que, sob o ponto de vista constitucional, é conferido à ordem profissional, francamente, não sei se vale a pena mesmo, e agora começo quase a dar razão, sem dar, sublinho, sem dar, à iniciativa liberal que propôs a extinção, pois se calhar é mais direto. Bom, não temos ordem profissional, pois o mercado regula tudo, como a iniciativa liberal pensa que o mercado consegue regular. Mas neste caso concreto, no exercício desta profissão, que tem poderes públicos, tem função social, para não falar nos agentes de execução, que esses então exercem as funções que até então eram exercidas por senhores magistrados ou oficiais de justiça, e a sua extinção, isto no que ao IEL diz respeito, não faria sentido nenhum. Aliás, se calhar faria com que se recuasse 20 anos na história deste país e que, nacional e internacionalmente, tem vindo a ser aplaudido como uma iniciativa positiva do Estado ao ter feito a reforma da ação executiva. Aliás, para o ano vamos comemorar 20 anos. Agora, confesso-vos que esta é a principal preocupação, não é a única. Por exemplo, devo dizer-lhe que
se a preocupação do estágio tem uma natureza, ou deve ter, ou predominantemente deve ter uma natureza de praxis, de explicar como funciona, do contacto direto. Nós temos essa preocupação e o nosso estágio é assim que funciona, no seu todo. O número 4 desta proposta do artigo, deixem-me dizer-vos ao certo, do artigo o 8º, acaba por dizer que deve ser criada a norma que defina as matérias a lecionar no período formativo. Não tem de o ser. Isto é, se nós entendemos que, na verdade, a não ser que se entenda que há matérias que devem ser lecionadas porque no processo académico, isto é, de formação teórica, elas não foram lecionadas e, portanto, devem ser supridas essas deficiências, no limite. Mas a ideia do estágio é permitir o contacto direto com o estagiário, aplicando os conhecimentos que na academia conseguiu adquirir, de modo a que, em sede de exercício da sua profissão, antes de o poder fazer de modo próprio e com autonomia, não cause dano ao cidadão e, portanto, no fundo, evitar que faça a barba na cara e que treine fazer a barba na cara do próprio cliente, e a ação primeiro faz esse ensaio e tem vindo a revelar-se muito produtivo e muito proveitoso o modelo. Eu vou dizer-vos outra questão, que é a seguinte. No que diz respeito às sociedades multidisciplinares, é questão que já não é nova, são vários anos a discutir esta questão, vão mudando os ventos europeus nessa matéria, vão mudando os ventos nacionais nessa matéria, mas confesso-vos uma coisa muito simples, já que foi dito também, e que, ao contrário, não é que seja diferente para pior nem para melhor, mas diferente do Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, cuja preocupação é outra e com toda a legitimidade. Se nós tivermos uma sociedade multidisciplinar em que exista um solicitador, um agente de execução, imaginem qualquer outro profissional, com todo o respeito, não julgo que seja sequer execuível, possível, nem tampouco com as medidas bondosas que aqui constam acerca da criação de um sistema de proteção do segredo profissional. É evidente que não basta que esteja no papel, porque evidentemente o que vai acontecer é um continuado no tempo de desrespeito não diria, mas pelo menos descrédito naquilo que é um dos principais pilares do edifício deontológico do exercício da atividade profissional, que é precisamente o segredo profissional. Ora, como é que se consegue garantir o segredo profissional quando, na verdade, sócios, gerentes, administradores, até ao ponto de nem sequer associados sejam, porque é o que diz exatamente neste projeto, que para além de permitir de outros profissionais, de associações profissionais regulamentadas, depois no seu número 4 vem dizer que gerentes, administradores ou sócios podem ser de quaisquer outras atividades, mesmo não reguladas. Agora, eu ainda tenho algum tempo, eu só queria, para terminar, e se me permitirem, não levem mal, mas eu vou ler este texto final porque me parece ser mais fácil, porque não o decorei, não tenho que o decorar. Em termos metodológicos, o valor dos serviços jurídicos prestados não pode ser atestado ou medido pela análise de dados estatísticos, pelo índice de satisfação dos consumidores ou pela mera percepção, alicerçados na necessidade de favorecer a concorrência. Muito pelo contrário, a definição daquele valor exige a ética e a deontologia dos grupos profissionais, a qual não dispensa a formação inicial e contínua orientada para as finalidades que justificam a própria existência da profissão e os valores profissionais. Se assim for, imperará a lógica mercantilista na prática das profissões, em particular das profissões jurídicas, que as converteria num total mercenato. Por isso, e em síntese, a evolução das profissões jurídicas contemporâneas em Portugal, cuja lei enquadradora e os respectivos estatutos foram recentemente revistos e, na medida possível, harmonizados, revelam que a qualidade dos serviços prestados não pode deixar de depender de um quadro ético e deontológico específico e estatutariamente garantido, enriquecido pelas crescentes exigências de uma sociedade em permanente mudança. Por consequência, os solicitadores e agentes de execução constituem em Portugal categorias de profissionais que colaboram na administração da justiça, encontrando-se obrigados a garantir o respeito de regras deontológicas apertadas em prol do interesse público que subjaz a estas profissões, o que fundamenta a sua configuração como profissões reguladas na área da justiça que reclamam um tratamento específico. A iniciativa legislativa em análise, tal qual como os exercícios que têm sido produzidos, designadamente pela OCDE, pela Comissão Europeia e pela Autoridade da Concorrência, em que a mesma se funda, não pode deixar de ser vista com muita apreensão pelas ordens profissionais, neste caso pela OSAI, em particular as da área setorial da Justiça, por poder comprometer, como procuramos fundamentar, o modelo de regulação que confia aos próprios profissionais a regulação, a promoção e o acesso, a disciplina e a defesa da profissão. Ora, se o exercício profissional não for plenamente salvaguardado, não são sobretudo os profissionais que veem reduzida a sua atividade e suprimida a identidade da profissão. Numa palavra, não são os interesses pessoais ou corporativos que relevam, nem é a defesa desses interesses o papel das ordens profissionais. É o próprio Estado de Direito Democrático que é posto em causa e a defesa dos direitos dos cidadãos e das empresas que é ultrapassada. Muito obrigado.
Obrigada a nós, Sr. Bastonário, pela reflexão que partilhou com os senhores e as senhoras deputadas. E eu passo agora então ao período da intervenção dos grupos parlamentares e começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Alexandra Leitão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer naturalmente a presença dos senhores bastonários das ordens aqui presentes e também, naturalmente, quem os acompanha, na convicção de que enfim, para melhorar o projeto de lei que nos encontramos todos, naturalmente com as discordâncias que já conhecíamos, mas naturalmente com um propósito comum que é seguramente melhorar o documento. Eu queria começar por fazer uma pequena consideração que tem a ver com o seguinte. Todos nós sabemos que as ordens profissionais, todas elas, têm em comum a circunstância de existirem por terem competências delegadas, poderes públicos delegados pelo Estado e que têm a ver com a garantia dos cidadãos perante o exercício de profissões que, pelas suas características, enfim, o Estado considerou que deveriam ser objeto de uma forma de autorregulação através da existência de associações públicas, que é o que são as ordens, ainda que associações públicas de entes privados. Isto é comum a todas as ordens, naturalmente. Aquilo, contudo, que nós verificamos é que, e curiosamente temos aqui presentes 3 ordens, todas elas da área jurídica, digamos assim, mas com características muito diversas, em que, por exemplo, diz-nos aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários que no órgão disciplinar já se encontra designadamente representantes da Sra. Ministra da Justiça e de outras profissões e, naturalmente, ninguém aqui considera que, acho eu, a Ordem dos Notários tem, por isso, algum tipo de heterorregulação ou que a diminua nessa característica. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a dizer é que, e aqui são só estas 3 ordens, há muitas outras, aquilo que eu acho que é importante também que se perceba é que, ou que, enfim, que se discuta, é que poderes delegados todas as ordens têm, poderes de autorregulação das suas competências e da sua profissão todas têm, mas que isso não significa que a forma como essa autorregulação é exercida seja necessariamente ou imutável ou limitada exclusivamente aos próprios associados. E aqui, chegada com esta consideração, vinha dizer 2 ou 3 coisas e perguntar. A primeira, concretamente relativamente ao órgão de supervisão, que na realidade, na maior parte das ordens já existe com outras designações, eu gostaria de perguntar em concreto aos 3 senhores bastonários, ou a quem naturalmente quiser responder, o que é que concretamente vê nesse órgão de supervisão que põe em causa os poderes de independência, autonomia, autorregulação. Pergunto, ter pessoas de fora, não associados? Pergunto, independentemente do número, forma de eleição, percentagem na composição, independentemente do seu perfil, da sua natureza? É mesmo uma honest question, é mesmo uma pergunta. É a existência de pessoas de fora da profissão? Pergunto se todas estas variáveis que eu acrescentei são irrelevantes para efeitos daquilo que é a vossa opinião. Volto a dizer, natureza, perfil, composição, percentagem ou número de pessoas, que é como quem diz, em maioria ou minoria, forma de eleição, ou se todos estes aspectos forem trabalhados, a presença só por si não é só por si um fator que consideram inaceitável. Segunda questão ainda quanto ao órgão de supervisão, é também a circunstância de, designadamente no projeto do Partido Socialista, ele ter funções de natureza disciplinar ou eventualmente, depurado das funções disciplinares, algumas das objeções colocadas desapareceriam. Isto quanto ao órgão de supervisão.
Quanto à questão dos estágios, também perguntava, e aqui foi muito claro que disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, e que teremos naturalmente em conta a questão da duração comparativa, em termos, chamemos de direito comparado, mas uma duração que, como diz designadamente no projeto de lei do Partido Socialista, uma duração que seja proporcional, razoável e adequada, duração essa que pode ser diversa de ordem para ordem. O Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores acabou de referir que o estágio é de 1 ano, portanto, aquilo que é apropriado para uns não será para outros e, portanto, a referência a uma duração proporcional, razoável e adequada, pergunto se belisca ou se tem objeção à mesma. Da mesma maneira, a afirmação do princípio geral de que não devem ser avaliadas ou dada forma, não devem ser objeto de estágio, matérias que já foram lecionadas nas faculdades, e mesmo conhecendo eu naturalmente a diferença entre a formação académica e a formação prática, não podemos esquecer que em alguns estágios essa dimensão prática é sobretudo aquela que existe, por exemplo, nos escritórios dos patronos, mas que há uma dimensão de formação que não é académica, é certo, mas que é de lecionação, em que a distinção entre o académico e o prático se torna mais difícil. Depois, quanto ao remunerado, estamos de acordo. Eu penso que é possível trabalhar numa solução que retire algumas dificuldades à remuneração, que eu também não desconheço, sobretudo no que toca naturalmente à profissão de advogado. Depois, relativamente à questão do provedor, também em concreto gostaria de perguntar se a objeção decorre da sua própria existência ou também aqui da circunstância de, e volto a cingir-me ao projeto do Partido Socialista, o provedor de justiça ser emanado de um órgão cuja discordância está a montante, mas que sendo trabalhada a montante, e se superadas as objeções do órgão de supervisão a montante, continuaríamos a ter a objeção à figura do provedor de justiça a jusante. Ou seja, e esta segunda ou terceira pergunta embrinca naturalmente na primeira que fiz quanto ao órgão de supervisão. Ou seja, sendo muito concreta na minha pergunta, a objeção é quanto à figura ou é quanto à forma como a figura aparece, concretamente, volto a dizer, no projeto de lei do Partido Socialista, gizada e relativamente ao seu modo de eleição. Duas coisas para finalizar ainda. A primeira tem a ver com o seguinte, queria dizer ao Sr. Bastonário, concretamente à Ordem dos Advogados, que sou uma enorme defensora da ideia, aliás, absolutamente inquestionável, de que o papel dos advogados, como naturalmente outras profissões jurídicas, para a construção do Estado de Direito e do Estado de Direito Democrático é absolutamente essencial, e queria dizer-lhe até, e fica aqui dito num sítio bastante público que está a ser gravado, que no que toca concretamente ao exemplo que deu do habeas corpus dos Açores, acho que é um excelente exemplo de como são fundamentais. Gostaria de perceber em concreto em que é que isso hoje, ou se um dia este projeto de lei entrar em vigor, isso hoje poderia ser impedido na medida em que não há nenhuma intervenção do Governo em nenhum dos órgãos e em nenhuma das alterações que foram feitas, que são sugeridas no projeto de lei, e em que ponto é que isso seria posto em causa, sendo que por uma ação de habeas corpus, que eu saiba, não é nenhum exercício, não acarreta nenhuma sanção disciplinar, antes pelo contrário, é dos seus papéis fundamental de um advogado enquanto construtor do Estado de Direito. E finalmente agora mesmo para terminar, e porque sou muito sensível também, enfim, às dificuldades que as sociedades multidisciplinares podem colocar, vinha também pedir, e aqui um auxílio, enfim, tudo aliás o que disse são formas de auxiliar à melhoria da lei, de saber em que é que se poderiam, perdoem-me a expressão um bocadinho bélica, blindar a construção desta figura por forma a garantir que as questões deontológicas de umas e de outras funções não sejam de facto postas em causa, e creio que isso é possível, mas tem que ser muito bem construído, e quanto a quem tem funções de gestão, quem tem funções de gestão de uma sociedade não tem necessariamente de conhecer o conteúdo dos processos. Por exemplo, no que toca àquele exemplo que foi dado, como é que alguém que nem sequer é membro de uma ordem pode ter, enfim, depende de quais forem as suas competências no quadro, e estamos completamente abertos a naturalmente blindar, volto a usar a expressão bélica, blindar o mais possível a construção desta figura para que, obviamente, não se sejam postos em causa os deveres deontológicos de quem nelas, sociedades multidisciplinares, participam. Muito obrigada, peço desculpa pelo excesso. Muito obrigada a nós, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PST. Dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sra. Coordenadora. Começo também eu por cumprimentar os Srs. Bastonários
e respectivas acompanhantes, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Menezes Leitão, Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, Dr. Batista da Silva e Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Dr. Paulo Teixeira. Eu queria começar com uma nota prévia, Sr. Bastonário, até porque naquela que foi a sua intervenção inicial e as primeiras palavras que dirigiu a este grupo, relativamente à audição conjunta de todas as ordens. Tenho que lhe dizer que nós submetemos à maioria, o PSD opôs-se determinantemente e fez questão que ficasse registada em ata, que se opunha até ao fim a esta solução. No entanto, o rolo compressor da maioria assim que exigiu, nós achamos que as ordens têm toda a dignidade e deviam ser ouvidas uma a uma, separadamente. Até porque as realidades, esta audição é bem clara sobre essa matéria, não são exatamente as mesmas, embora todas elas emanem e estejam ligadas ao mundo jurídico. Dito isto, também com uma declaração de interesse, eu própria sou advogada com inscrição válida na Ordem dos Advogados e, portanto, bastante sensível a estas matérias, mas não é isso que me impede de ter uma posição equidistante e que considero que seja justa, que é aquela do PSD. Também nós, no PSD, achamos que este diploma... Eu não vou falar, está como nota prévia, da questão da iniciativa liberal, porque isso seria uma outra discussão que não me parece que seja para aqui. Nós estamos a discutir uma lei quadro das ordens e não a extinção das ordens e, portanto, queria mesmo ouvir-vos era sobre as ordens e o que se pretende fazer numa lei quadro. Para nós há aqui duas questões que têm que ser vistas em separado. Primeiro, a questão que é bondosa que nos venderam neste diploma e quanto a nós nem sequer está suportada em factos objetivos e reais, porque a Diretiva dos Serviços da União Europeia, e é em que se baseia a Autoridade da Concorrência, não diz exatamente aquilo que se pressupõe e se tenta vender neste diploma, mas nós consideramos que é importante os acessos às profissões, facilitar o acesso. Facilitar o acesso não é não exigência, não podemos confundir obstáculos de acesso com não exigência. São duas realidades. Para nós é importante, bem como a remuneração dos estágios. Atualmente não se compreende que jovens que já fazem tantos sacrifícios, podemos reportar-nos a tempos antigos em que ir para a universidade era um privilégio de poucos e, portanto, hoje não é, através do momento em que cada vez mais jovens acedem ao ensino superior, é fundamental que se criem estas condições também para que estes jovens possam, sem sobrecarregar excessivamente e de uma forma já incomportável as suas famílias, fazer o seu estágio formativo obrigatório nas profissões reguladas para aceder à profissão. E, portanto, o PSD entende que deve ser exatamente o Estado, ao impor nestas profissões reguladas estes estágios, a assumir, através da criação de mecanismo pelo IFP, do pagamento destes estágios. Até porque no chamado país real, grande parte dos escritórios de advogados não aceitarão mais ninguém nos seus escritórios, se assim não for. E, portanto, porque a proposta do Partido Socialista fala na remuneração, mas não fala em quem paga. E, portanto, nós achamos que numa lei quadro, e gostava depois que nos dessem o vosso aporte relativamente a esta, é demais para os advogados, porque já fui ouvindo e aplica-se mais à questão dos advogados, naturalmente hoje aqui, o vosso aporte quanto à criação de um mecanismo flexível, quase repristinando aquilo que já existiu há uns anos atrás, mas mais abrangente para que as remunerações sejam obrigatórias em todos os estágios. Portanto, gostava da vossa sensibilidade de todos quanto a esta questão, que é uma das preocupações do PSD, juntar ambas estas realidades, por um lado, e a assunção de responsabilidades pelo Estado, que também tem uma série de ónus que coloca estas profissões ao regulá-las e a dar-lhes a todas um tratamento especial. Depois também há aqui duas ou três preocupações, estas são aquilo que nós achamos positivo e que é importante que realmente seja agilizado numa nova lei quadro, com o chapéu necessário e abrangente e com a amplitude suficiente para se adaptar à realidade de cada ordem. Obviamente tem que ser uma lei quadro bastante geral, porque as realidades são tão diversas que este parece uma lei para cada ordem já feita à medida. E não se pode legislar assim, na minha opinião. Isto não é uma lei quadra, é quase uma lei já autorregulatória para cada profissão, se pegar nesta lei e pô-la em cada uma das profissões, independentemente da sua realidade. Depois gostava também, isto é para os três naturalmente, que me dessem o vosso aporte, a qual era a flexibilidade que deveria aparecer nesta lei, em termos dos chapéus, como nós costumamos dizer no mundo do direito, para que ela caiba em todas as profissões, de todas as ordens reguladas, que é para isso que aqui estamos a falar. Pois há aqui uma outra questão também que tem a ver com as sociedades multidisciplinares, que nós vemos com muitíssima preocupação.
Enquanto ouvia os senhores bastonários falar, estava precisamente a olhar para os três e a pensá-los na mesma sociedade. E a imaginar quais seriam a quantidade de violações aos direitos dos cidadãos que procurassem estes serviços que ocorreriam nessa sociedade. Até pela própria natureza das atividades que cada um exerce. Imagino com um agente de execução e um solicitador, simultaneamente com um notário e depois com um advogado. E, portanto, tínhamos de confiar na boa-fé absoluta de toda esta gente, que ninguém nunca na vida iria um dia ter um deslize e passar uma informação, porque contém sigilo, o outro tem a obrigação precisamente de serviço público e de publicitar os seus atos a quem dá fé pública. E, portanto, eu gostava até que nós pensássemos no exemplo que está aqui na nossa frente, a trabalhar na mesma sociedade, onde o titular da sociedade poderia ser um fundo de investimento, porque o que diz aqui é que pode revestir qualquer forma. Podia ser até um daqueles fundos abutres de que tanto se fala. Como é que se vai regular isto? Gostava também do vosso comentário. É esta porque me parece uma grande falta de cuidado com aquilo que são as profissões reguladas no geral e aquelas que servem à justiça, muito em particular, que é quem aqui está hoje, em especial, onde tem que haver um especial cuidado, até pelas matérias que abrangem. Mas ainda vos imagino também com revisores oficiais de contas e juntamente com contabilistas certificados. Portanto, teríamos aqui o caldeirão perfeito da inconciliação absoluta entre o exercício das profissões com a obrigação de reportar à autoridade tributária e outro de guardar o sigilo profissional. Temos de pensar nos casos concretos, porque é para casos concretos, e gostava que comentassem esta possibilidade também, porque senão é mais difícil para o cidadão comum entender porque é que nós temos tantas reticências a isto e qual seria a evidente e possível supervisão que existiria nestas situações e em termos até disciplinares, porque nós não sabemos, na verdade, como exercer atividade disciplinar sobre estas entidades. Gostava que me dissessem como é que isso seria possível. Finalmente, quanto ao órgão de supervisão, porque o tempo vai longo, o órgão de supervisão, parece-me haver aqui um grande desconhecimento de grande parte das ordens quando se prevê este órgão de supervisão. Cada ordem em si já vai tendo as suas formas de regulação e essas sim, e gostava que comentassem, se não deveria passar sim por rever os estatutos de cada ordem, onde se pudesse entender que era necessário aperfeiçoamentos naquela que é a supervisão das ordens, num Conselho Superior, nos Conselhos de Deontologia. Cada ordem tem as suas designações, mas todas elas acabam por representar a mesma realidade. E se não era mais necessário que houvesse esta preocupação nas ordens em concreto, ou se isto é papel de uma lei-chapéu, põe em causa a independência das ordens, no meu entendimento, de uma forma clara e gritante. Basta pensarmos que perdem a maioria e basta pensarmos que o próprio bastonário tem que sujeitar a nomear um provedor que na prática vai ter mais poderes que ele próprio. Portanto, isto é importante. Finalmente, e esta era mesmo a última questão que vos queria deixar, havia muito mais para dizer, mas o tempo é implacável e não dispomos de mais, que era uma questão que tem a ver aqui muito em particular com a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, por força da Constituição, tem a obrigação da defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Até que ponto é que esta liberdade pode conjugar-se com um controle externo? Muito obrigada. Espero que ainda haja outras oportunidades para mais esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Apenas uma clarificação face ao que disse inicialmente. Julgo que o método de audição conjunta, se a memória não me falha, apenas registou o voto contra do PSD, mas isso não usou uma expressão que fosse compatível com este registro e, portanto, eu queria, uma vez que presumo que as ordens não tenham assistido a essa reunião, mas, de facto, o único partido que votou contra foi o Partido Social Democrata. É a vez do grupo parlamentar do Chega e do Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo por agradecer a presença dos senhores e senhoras bastonários e respectivos e membros das respectivas direções. Na última década, o salário médio só aumentou para os menos qualificados, segundo a edição de O Estado da Nação, Educação, Emprego e Competências em Portugal. O relatório anual da Fundação José Neves. Quem tem o ensino superior perdeu 11% de rendimento. Para os jovens que acabam de entrar no mercado de trabalho ainda foi pior, com perdas entre os 15% nos licenciados e os 22% entre os doutorados.
Em Portugal, os jovens qualificados dificilmente conseguem ganhar mais que 1.000 e poucos euros líquidos. Muitos acabam por ir trabalhar para o estrangeiro, onde vários países oferecem melhores condições. Segundo o relatório do Eurostat, cerca de 70% dos jovens desempregados portugueses, entre os 20 e os 34 anos, estão mais predispostos de qualquer outro jovem da União Europeia a mudar de cidade ou de país para procurar um emprego. Este valor é bastante expressivo comparativamente à média europeia, que é de cerca de 50%. Com efeito, as ordens profissionais não devem ser um obstáculo no acesso à profissão, mas devem sim regulá-la. O Grupo Parlamentar Chega não compreende que as ordens profissionais funcionem como uma segunda escola, onde os jovens se veem confrontados com unidades curriculares sobrepostas às matérias integrantes do curso, conferente da habilitação necessária. Concluo, portanto, o seguinte: as barreiras de acesso à profissão devem ser retiradas, o país deve acompanhar as recomendações da União Europeia. Como é público, o curso de estágio tem um custo total de 1.500 euros, ao qual se acrescenta o valor do seguro, despesas de transportes e alimentação, que também são suportadas pelo estagiário. A licenciatura, o mérito profissional e académico são assim insuficientes para o ingresso na profissão. Esta situação coloca os estagiários numa situação bastante precária e instável, porque, não obstante não receberem qualquer valor a título de remuneração, ainda têm que suportar custos elevados com a sua formação. É urgente corrigir esta situação e fazer cumprir a igualdade de oportunidades na escolha de profissão prevista na Lei Fundamental. Pergunto ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, professor Dr. Luís Menezes Leitão, de que forma um jovem da classe média, média-baixa, poderá ter contacto com a profissão de advogado. Muito obrigado. Obrigada a nós, Sr. Deputado. É a vez do Partido Comunista Português e do Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. Bastonários. Eu serei, enfim, breve e gostaria de centrar a minha intervenção e a minha abordagem ao problema dos estágios, dos regimes de estágio em cada uma das vossas profissões. Isto é, se nos três casos se trata de estágios como condição habilitante para a obtenção do respectivo título profissional, e se sim ou não, concomitantemente ou não, se trata também de estágios de início da profissão. Isto é, se estamos em regime de estágio, pelo menos a partir de determinado momento, tutelado ou não por um profissional sénior, de acordo com as classificações de cada uma das vossas profissões, o estagiário passa a exercer um conjunto de praticar um conjunto de atos e realizar um conjunto de tarefas que, de alguma maneira, resultam em benefício para o respectivo patrono, incluindo benefícios de natureza material, na medida em que há daí um ganho. E nesse sentido, perguntar-vos claramente se, havendo benefício para o patrono, que de alguma maneira é o seu primeiro empregador, se parece que é reconhecido por todos que o estágio deve ser remunerado, se pelo menos nessa parte a remuneração deve ser atribuída pelo patrono, em cujo escritório é feito o estágio. Tem sido aqui referido em várias oportunidades a necessidade, da qual nós discordamos, evidentemente, de os estágios serem remunerados através do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Bom, a experiência demonstra em várias profissões que o regime do estágio profissional, que foi criado para fomentar a inserção de jovens licenciados na vida ativa, acabou por traduzir-se na prática
pela existência, praticamente desde o primeiro instante, de uma verdadeira relação de trabalho subordinado, em que o chamado estagiário profissional está, de facto, já a exercer uma profissão. E, portanto, do nosso ponto de vista, é preciso, desde logo, desmistificar a ideia de que o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem a missão de estar a financiar, de facto, as empresas, em termos assegurando pelo menos uma boa parte da retribuição que aquele que já é de facto um trabalhador ofere. E por conseguinte, sem mais delongas, gostaria que explicassem em cada uma das profissões como é que isto funciona e que justiça se pode restabelecer em relação aos vossos estagiários na medida e no momento em que eles passam de facto a prestar-vos serviço. Muito obrigada, Sr. Deputado. E, por fim, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria também, em nome do Bloco, agradecer a presença da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Notários e da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. O Bloco de Esquerda não tem projeto de lei sobre esta matéria aqui em discussão, mas temos, obviamente, opinião sobre os projetos que estão em discussão. Queremos que há normas boas nas propostas, outras que podem e devem ser corrigidas e melhoradas, e temos também opinião sobre algumas das coisas que foram aqui ditas e algumas perguntas. Em primeiro lugar, não é demais sublinhar que a constituição das ordens não resulta de uma mera vontade dos profissionais, resulta de uma decisão do poder político democrático, porque os estatutos das ordens e a criação das ordens é feito por lei que só o poder político democrático, eleito com a soberania do povo, tem a capacidade de fazer e decidir. Em segundo lugar, também nos parece que é importante clarificar que, apesar da competência das ordens, nomeadamente para o reconhecimento de qualificações profissionais obtidas fora do território nacional, que não cabe às ordens definir a formação. A formação é definida pelas instituições de ensino superior, não é pelas ordens, é acreditada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e com o posterior registro da Direção-Geral do Ensino Superior. E, portanto, achamos que deve ser combatida a duplicação de matérias. As ordens não devem ter nenhum poder de duplicar matérias e também não cabe às ordens definirem se deve ou não haver mestrado integrado para que a formação seja boa. Se a formação não é boa, se é preciso que o mestrado seja integrado, se é preciso aumentar a exigência no ensino, se é preciso que o ensino tenha mais competências práticas, isso é uma decisão do sistema formativo. Não é uma competência das ordens e não deve ser uma competência das ordens. Também achamos que faz todo sentido limitar as taxas cobradas. O que hoje acontece, nomeadamente com os advogados, não é aceitável. As taxas que são cobradas aos estudantes que querem ingressar na profissão, do nosso ponto de vista, devem ser limitadas. Em relação aos estágios, também achamos que eles devem ser limitados e que deve haver obrigação da sua remuneração. Aliás, parece-nos que o que é ilegítimo e até foi indecente foi determinadas profissões terem-se eximido de estar abrangidas pela lei, aliás, com um grande lobby feito na altura aqui na Assembleia, para que determinadas profissões, com o argumento que seriam profissões liberais, ficassem fora da determinação legal sobre a obrigatoriedade da remuneração dos estágios. Que haja apoios do IFP, nomeadamente para patronos mais para escritórios de advogados com menos recursos, para que possa haver esse apoio, não nos parece mal, parece-nos bem que possa haver esse apoio, para que possa haver o acompanhamento numa fase inicial do exercício da profissão. Talvez isso não se devesse aplicar a grandes escritórios de advogados que exploram estagiários e que, portanto, exploram o seu trabalho, não os remunerando. E sobre as dificuldades da pandemia, eu creio que algumas das dificuldades da pandemia, nomeadamente que foram vividos pelos advogados, resultam, por um lado, de uma ausência de contratos de trabalho por conta de outra, em que deveriam existir em muitas situações. Nós distinguimos claramente o que é a autonomia e a independência técnica do que é uma relação laboral de natureza independente. Uma coisa é saber se a entidade empregadora tem capacidade de interferir na autonomia das decisões do profissional. Obviamente não deve ter, até por questões deontológicas. Outra coisa é saber se existe uma relação de trabalho subordinado. E apesar de persistirem realidades de profissões liberais e trabalho independente e autónomo em várias destas profissões, nomeadamente nos advogados, a verdade é que a natureza das relações laborais em muitos dos escritórios de advogados é uma natureza de uma relação laboral
assalariada, de uma relação laboral dependente, com todos os indícios que estão previstos no Código de Trabalho e, portanto, devia-se aplicar um contrato de trabalho, o que permitiria às pessoas estarem mais protegidas. Queremos também que grande parte da desproteção que os advogados sentiram resulta de haver um resquício corporativo chamado SPAS, que não deveria ter lugar num sistema democrático. Nós entendemos que a Constituição, ao prever um sistema de segurança social unificado e ao prever que todos têm direito a beneficiar dessa proteção social, instituiu um paradigma que não nos parece ser compatível com esse resquício corporativo que é a SPAS. O paradigma da democracia é um sistema integrado de segurança social, universal e solidário, na qual deveria estar integrada a proteção social dos advogados, o que resolveria os problemas de desigualdade no acesso à proteção social, nomeadamente aquele que aconteceu durante o período pandémico. Finalmente, queria também fazer uma pergunta sobre conflitos de interesses. No fundo, queria saber se, do ponto de vista das várias ordens aqui presentes, se não deveria haver um regime de incompatibilidades para o exercício, por exemplo, do cargo de bastonário, que impedisse um bastonário de uma ordem de ser simultaneamente, por exemplo, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, gerando intervenções classistas sobre os direitos humanos num claro conflito de interesses. Nós vimos a intervenção do bastonário da Ordem dos Advogados muito ativa na defesa dos direitos humanos dos proprietários, não vimos a mesma pessoa tão ativa, por exemplo, na defesa dos direitos humanos e do direito à habitação, que é um direito humano, de pessoas que são despejadas. Ainda amanhã haverá um despejo, veremos que posições são tomadas. Pessoas que são despejadas têm alternativa habitacional e, portanto, vendo violado um direito humano básico, que é ter uma habitação. E, portanto, queria também perguntar-lhes se não acham que a própria lei deveria densificar um regime de incompatibilidades que impedisse este tipo de situações que, no fundo, criam pouca clareza, sem saber exatamente que interesse é que estão a ser defendidos, se é, digamos, os interesses que estão vinculados à ordem ou os interesses que estão vinculados a outras funções da mesma pessoa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Soeiro. Concluímos a ronda dos grupos parlamentares e devolvemos a palavra a quem hoje participa connosco, às ordens profissionais, e começamos pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, o Sr. Dr. Luís Menezes Leitão. Tem a palavra, Sr. Bastonário. Muito obrigado. Eu tenho muito gosto em responder às questões que foram aqui colocadas e, neste caso, talvez até para estar com a situação mais fresca, começasse por responder desde já ao Sr. Deputado José Soeiro. A primeira questão que levantou diz respeito a ser o Estatuto das Ordens ser feitas por lei e que não cabe às ordens decidir sobre a sua constituição em ordem. Bom, Sr. Deputado, o senhor não conhece a história. Porque se nós temos uma Ordem dos Advogados que foi constituída em 1926, é porque tivemos uma Associação de Advogados de Lisboa constituída no século XIX. E essa Associação de Advogados de Lisboa é que levou à constituição da Ordem dos Advogados. E fez uma grande pressão junto do poder político, talvez o tal lobby que o Sr. Deputado fala, para que, de facto, fosse instituída uma Ordem dos Advogados. E recomendo ao Sr. Deputado que leia o diploma de constituição da Ordem em 1926, que dizia expressamente que a advocacia estava a ser menorizada em Portugal. E tínhamos, de facto, uma grande tradição de não menorização dos advogados, desde os velhos tempos do Sr. Dom Afonso V, que expulsou os advogados de Portugal porque entendia que o andavam a incomodar muito. Neste quadro, precisamente por esse motivo, nós tivemos na Ordem dos Advogados a constituição de uma ordem e tem sido defendida, porque já tivemos também um projeto no Estado Novo de colocar a Ordem dos Advogados sob controle do poder político, como se quis colocar agora, e precisamente por isso é essa a situação que existe relativamente a esta situação. Por isso, a verdade é que a Ordem tem, neste caso, é constituída porque os advogados querem, porque se os profissionais não quiserem constituir uma Ordem, não a constituem. Pergunto se os jornalistas têm Ordem, já várias vezes foi discutido, nunca a quiseram, não a têm. É tão simples quanto isto. Relativamente ao facto de dizer que não é da competência das ordens certificar as profissões, bom, Sr. Deputado, a verdade é que os ordens têm que regular o acesso à profissão. E se têm que regular o acesso à profissão, têm que regular as qualificações que são necessárias para o exercício da profissão. E é nosso dever, precisamente, verificar até se as universidades estão a dar uma formação que seja necessária ou adequada à profissão de advogado.
porque muitas vezes não estão. E o Sr. Deputado diz-me agora, em 2022, depois de ter passado o que se passou, com uma falsificação de uma licenciatura em Direito neste país, que levou a que uma pessoa tivesse feito uma única cadeira, se apresentasse como licenciado em Direito e exercesse a advocacia durante 20 anos e só por pressão da Ordem dos Advogados é que ele renunciou à qualidade de advogado. Bom, Sr. Deputado, há de me dizer que certificações estão a ser feitas e eu perguntaria se o Parlamento as fizesse. O Sr. Deputado diz que os grandes escritórios de advogados exploram os estagiários. Bom, eu devo dizer, o conhecimento que eu tenho da minha posição, do que se passa, é pelo contrário. As grandes sociedades de advogados, pelo contrário, são das poucas que remuneram os estagiários, porque têm condições para o fazer. E, efetivamente, é esta a indicação que existe neste âmbito relativamente a este tipo de questões. Por isso, quem terá dificuldade em remunerar os estagiários são os pequenos escritórios de advogados. Isso é que é evidente, porque não terão dinheiro para o fazer. Mas se os senhores estabelecerem uma remuneração obrigatória, e já vi aqui também que vamos falar sobre a situação do PCP, que não seja paga pelo Estado, eu digo o seguinte, nós temos 1.800 advogados, 1.800 estagiários que entraram este ano. O senhor imagina o que é encontrar escritórios para todos eles a dizer que tem que lhes pagar, e tem que lhes pagar seguros, e tem que lhes pagar outras coisas assim. É que, pura e simplesmente, nós já temos hoje grandes dificuldades na Ordem em exercer esse tipo de situações. E, portanto, neste quadro, as questões colocam-se relativamente a esta situação. Bom, quanto grande parte dos problemas que os advogados passaram devo dizer, quanto às relações que os escritórios de advogados devem ter contrato de trabalho ou não, eu devo dizer, Sr. Deputado, isso a lei já resolve. Porque se houver dependência, há contrato de trabalho. E qualquer pessoa pode dizer que há contrato de trabalho. Se não houver dependência, se não houver subordinação jurídica, não há contrato de trabalho. A questão coloca-se neste caso. Agora, pode a Ordem intervir nisto? Só se alterarem a tal lei das associações profissionais, que os senhores deputados querem alterar, que proíba a Ordem de intervir nas relações económicas e profissionais dos seus membros. Portanto, neste caso, se me coloca essa questão, eu digo, então, porque é que o seu Bloco de Esquerda não propôs a revogação dessa norma e dizer à Ordem para intervir nesse aspecto? Devo dizer que não é coisa que nós desejemos, essencialmente. A nossa intervenção é, pura e simplesmente, nas questões profissionais e deontológicas, não das relações económicas dos seus membros. Isso aí, admitimos que todos saberão fazer este tipo de questão. Bom, Sr. Deputado, o que o Sr. Deputado acabou de me dizer sobre grande parte das questões que os advogados tiveram resulta da SEPAS. Bom, Sr. Deputado, eu devo dizer, grande parte dos problemas que os advogados tiveram da pandemia resultam do facto deste Parlamento não ter sido capaz de aprovar o pagamento dos apoios que foram dados a todos os outros profissionais independentes, que se recusou a pagar, apesar de eu ter andado de erotes papilados a pedir precisamente que estabelecessem essa remuneração, que nunca foi feita. E precisamente por isso, e quanto à questão... Diga... Mas a Segurança Social pagou os apoios? É que eu tenho a certeza que não pagou. Quem pagou os apoios foi o subsistema familiar através do abono de família. E precisamente por isso, e foram pagos porque houve transferências comunitárias. Portanto, não havia problema nenhum em fazer pagar essa situação. Isso nada tem a ver com a SEPAS. Mas com a SEPAS, nós fizemos aqui um referendo que nem foi proposto por nós, foi proposto por colegas nossos, mas enfim, nós cumprimos e apresentámos ao Parlamento. Soubemos que houve apenas um deputado, acho que não foi do Bloco de Esquerda, que apresentou um projeto para o consagrar e que foi rejeitado. Portanto, quanto a isso, não temos a possibilidade de ver esta situação. Bom, quanto à minha questão pessoal, eu compreendo que os senhores deputados do Bloco de Esquerda gostem um pouco da minha posição pessoal, até devido à minha história de ter criticado o escândalo dos negócios imobiliários que o Sr. Robles fez relativamente aqui a Lisboa. Eu devo dizer-lhe o seguinte, eu sou advogado e também sou proprietário. Sou isto, neste caso, sou advogado desde 1988 e sou proprietário bastante mais recentemente. Eu não vejo incompatibilidade nenhuma em defender essas duas posições. Se o Sr. Deputado me pergunta o que é que eu defendo pessoalmente em termos ideológicos, bom, eu também não vou discutir consigo o que é que o Sr. Deputado defende em termos ideológicos, porque eu não pretendo que o Sr. Deputado siga as minhas posições, como também espero que o Sr. Deputado não espere que eu siga as suas. O que lhe posso dizer, relativamente quanto à situação que está a falar do caso do Zemar, a minha intervenção no processo do Zemar não teve nada a ver com a situação dos proprietários.Embora deva dizer que acho estranhíssimo esse caso, mas isso não colocou. A minha posição no Zemar resultou de estar a haver uma cerca sanitária relativamente a pessoas que estavam dessa situação e não estar a ser autorizadas as pessoas a ser contratadas o seu advogado. E precisamente por isso, eu como bastonário, que é um dever que está composto no meu estatuto, compete precisamente intervir perante instituições nacionais e internacionais, sempre esteja em causa o livre exercício da profissão de advogado. Foi isso que fiz, é isso que farei sempre, estejam em causa alguém ou outro. Não era advogado desses proprietários, como também não sou advogado dos inquilinos, mas qualquer advogado me dizer, eu não consigo falar com o meu cliente porque o Estado me proíbe, eu com certeza que lá estarei.
E com certeza que falarei com quem for necessário. Falei com o Sr. Presidente da República, resolveu a situação. Se tivesse que falar com outra pessoa a nível internacional, também falaria, como também falarei, se este projeto colocar a situação dos advogados. Bom, passemos então à situação do PCP, relativamente, enfim, eu já referi mais ou menos relativamente a esta questão. Temos duas posições relativamente. A questão que se coloca é esta, é que, Sr. Deputado, eu compreendo a sua visão, mas é que nem sempre o patrono tem benefícios quando acolhe o estagiário. Muitas vezes, pelo contrário, até faz um sacrifício e diz, sim, senhor, eu deixo aprender, mas olha, eu não preciso que o senhor esteja no meu escritório. Eu preciso apenas que de hoje já temos todo o escritório preenchido e posso lhe dizer, eu até lhe posso dar o estágio por questões de simpatia, mas não quero que o senhor continue cá. Há muitos estagiários que, de facto, se confrontam com esse tipo de situação e querem aprender e querem colocar este tipo de indicação. Precisamente por isso é que há casos que haverá benefícios, com certeza, há casos em que não haverá. E, portanto, neste caso aqui, a situação que se coloca, eu tenho esta posição, sempre que o estagiário receba trabalho, deve naturalmente ser remunerado, porque é sagrado, o trabalho deve ser remunerado. Mas muitas vezes o estagiário não recebe trabalho nenhum, deve-se dizer. E muitas vezes é muito difícil para nós arranjarmos patronos. É esse o grande problema que temos quanto a este tipo de situação. E, precisamente por isso, a questão que se coloca neste quadro, relativamente a estas indicações, passa-se o seguinte, como já uma vez disse, se a relação de trabalho subordinado à prestação de serviços, bom, a questão coloca-se isto depende da lei. A nossa lei é muito clara quando são os casos de trabalho subordinado. Isso aplica-se. Agora, não é a Ordem que tem competência para isso, porque está proibida de atuar nesse tipo de situação. Precisamente pela lei, pelo artigo 5º, número 2, salvo erro, peço desculpa, da lei 2 de 2013, que proíbe esse tipo de intervenções das ordens quanto a este tipo de questão. Quanto à questão do Chega, tem o mesmo problema relativamente aos estágios. Se o país deve acompanhar ou não as recomendações da União Europeia, bom, isto aqui é uma falta de verdade, porque não há aqui propriamente nenhuma recomendação da União Europeia. Houve a tal diretiva sobre o teste de conformidade que já foi transposta. Essa diretiva foi transposta. Sei que há uma discussão de litígio com a Comissão que entende não foi adequadamente transposta, mas nada tem a ver com o que foi aqui proposto, que é a iniciativa exclusiva da Autoridade da Concorrência, que solicitou ao CDE. Eu até me questiono da facilidade com que a Autoridade da Concorrência cria um plano de ação que implica a alteração de legislações profissionais, e segundo ela diz, e alteração de estatutos de 12 ordens, nunca ouviu nenhuma ordem que eu saiba sobre este assunto, embora tenha sido na minha situação, e os senhores deputados dizem, sim senhor, vamos em frente com isto, e até dizem que é uma recomendação da União Europeia e que até ouvi que até dependia o dinheiro do PRR de recebermos este tipo de situações. Nada disso e nada desta questão que se coloca quanto a este ponto. Já relativamente aqui à posição da doutora Emília Cerqueira do PSD, é precisamente essa questão da Autoridade da Concorrência. Eu devo dizer, eu concordo com a situação do estágio pelo IFP, se for isto, de facto, fazemos uma proposta de dizer o estágio é remunerado, mas não dizer quem remunera, é algo que, a meu ver, não faz sentido absolutamente nenhum. Aliás, precisamente quanto a essa questão, isto coloca, de facto, relativamente a estas ideias. Quanto à situação das sociedades multidisciplinares, eu entendo, de facto, que nós temos de ter muito cuidado, porque, de facto, corremos o risco de ter aqui situações de fundos de abutre quanto a esta indicação. E, precisamente, rever as ordens para a questão dos estatutos. Bom, nós já fizemos aqui uma proposta ao Parlamento, que é, de facto, consagrar a situação da exigência do mestrado para acesso à profissão, que nos colocaria ao lado dos 17 países que têm essa regra, em vez dos 7 que não têm. Portanto, neste caso aqui, parece-nos que é a melhor solução, e devo dizer que colocamos quanto a este caso. Eu concordo inteiramente que a sua posição quanto à defesa do Estado de Direito coloca-se com o controle externo. Coloca-se que, de facto, a Ordem dos Advogados não deve ter nenhum controle externo. E, precisamente por isso, um ataque a uma Ordem dos Advogados, como a meu ver está a ser aqui praticado, é um ataque ao Estado de Direito. E, precisamente por isso, havendo uma situação do Estado de Direito, coloca-se nesta questão. E já agora, aproveito que eu não disse aqui à situação do senhor deputado que quer arranjar, parece uma incompatibilidade expressamente para mim, queria-lhe dizer relativamente ao seguinte, é que eu fui eleito, sabe, pelos meus colegas. E fui eleito, senhor deputado, tendo sido discutido isso nessa eleição. E nenhum dos advogados que fui eleito, que me elegeu, colocou esse problema. Sabia-se muito bem que era assim. Eu acho que eu já lhe dei a resposta. Acho sinceramente que o senhor deputado está a ser antidemocrático, porque se fosse isso não colocava problemas aos advogados. Os advogados, o seu estatuto deve constar o que eles querem que conste do seu estatuto.
É isso a situação que existe. Não é o que o Parlamento quer fazer, precisamente com o facto de fazer uma lei ad hominem. Mas, enfim, eu, como disse, acho que nós estamos a tornar-nos não uma democracia com falhas, mas uma democracia formal, disse isso no início, e acho que a sua intervenção também demonstra muito esse tipo de intervenções. Mas, enfim, se fizermos uma iniciativa desse género, com certeza que nós trataremos do assunto a nível internacional, porque é, naturalmente, como já disse, um ataque a uma ordem dos advogados é um ataque ao Estado de Direito, e a criação de incompatibilidades para o bastonário também pode vir dizer que já se está a fazer isso na Polónia, parece. Também dizem que a partir de certa idade não se pode ser juiz para eles poderem sair dos tribunais e também, se calhar, se não se quiser preocupar com essa, também pode pôr a minha idade a ver se talvez isso também resulte melhor. É uma solução que pode ocorrer. Mas, como se disse, é isso que eu não tenho esta posição e, portanto, direi. Agora, terminando a situação com a doutora Alexandra Leitão, eu devo dizer, como já disse relativamente a esta posição, eu tenho, de facto, a convicção, enfim, o que pode-se fazer para melhorar o projeto de lei, eu devo dizer, o melhor teria sido não o ter apresentado. Portanto, eu acho que teríamos poupado muito se, depois de uma pandemia, com a crise que tivemos no Estado de Direito, depois de uma guerra, agora com uma crise financeira gigantesca, ainda surge um projeto em cima disto sobre as ordens, eu quando soube disto, disse que mais me irá acontecer neste mandato. De facto, é a situação que se colocou e seria o melhor que podíamos ter. Como disse, não há qualquer questão de poderes públicos delegados pelo Estado, não temos essa formação, a ideia da Ordem dos Advogados não resultou deste caso, o Estado acabou por se colocar, mas resultou da Associação dos Advogados. E, precisamente, desde o século XIX, que a Associação dos Advogados de Lisboa se coloca no âmbito deste caso. Bem, senhora, posso concluir? Não, mas, enfim, não é por ser do século XIX, é porque a Constituição de 76 e a lei continuam a permitir, porque senão não se poderia... Se a doutora quiser extinguir uma Ordem dos Advogados, se a doutora quiser extinguir uma Ordem dos Advogados, vai ser caso único no mundo. Enfim, podemos avançar para isso. Não sei, noutros projetos estão outras questões, mas se amanhã vierem com essa iniciativa, com certeza que será, mas como disse, isso demonstra o estado da democracia em que estamos a cair. Mas isso de facto é algo que podem apresentá-lo amanhã mesmo se quiserem. Portanto, neste caso aqui, nós naturalmente reagiremos com esse tipo de situação. E por isso, não venha a senhora deputada dizer-me que não há outra regulação por causa da Ministra da Justiça tutelar a ordem dos notários, também tutela a Ordem dos Advogados. Mas sabe-se muito bem que a Ordem dos Advogados tem uma posição independente e com certeza que as tutelas são muito reduzidas. Aliás, deu recentemente muita polémica uma intervenção da Ministra da Saúde na Ordem dos Enfermeiros, mas eu sobre isso não me quero colocar. Respondendo às suas perguntas, órgão de supervisão. Bom, o meu problema é que eu não consigo perceber o que é que se pretende com o vosso órgão de supervisão, pela primeira questão. Porque nós já temos, de facto, na Ordem dos Advogados um Conselho Superior que tem competência para reagir contra todas as situações. Até tem competência para reagir contra atos do bastonário que pode-se recorrer das suas decisões e, portanto, o Conselho Superior tem essa posição. Portanto, supervisão, neste caso, e são advogados que já têm muitos anos de profissão e que estão neste caso aqui, portanto, coloca-se nesta situação. Ninguém conseguiu perceber se o órgão de supervisão é para acrescentar a estes ou se é para o alterar, porque se for para alterar, o problema que se coloca é que isto tem pessoas a menos, porque o Conselho Superior já tem uma atividade enorme e tem 22 membros na nossa Ordem dos Advogados. Portanto, esta ideia destas situações seria absolutamente estranha quanto a este caso. Já relativamente à situação de termos, neste caso, se a questão é terem pessoas de fora, bom, Sra. Deputada, o problema que se coloca é este, é que as pessoas de fora, como a Sra. Deputada sabe, podem precisamente aparecer para tentar condicionar a atividade dos advogados. E já referiu... Eu acho que não deve haver nenhum. Eu acho que não deve haver nenhum. Esta é uma mesma pergunta genuína. A questão é Eu acho que, independentemente do número, não deve haver nenhuma pessoa estranha que não seja advogado nos órgãos disciplinares da Ordem dos Advogados, porque os advogados necessitam, neste caso, de tomar decisões polémicas e muitas vezes são mal compreendidas porque não é advogado. Pode-se dizer, aquele nosso colega que levantou habeas corpus dos Açores, não sei se a senhora deputada sabe, teve uma homilia contra ele, feita pelo senhor Bispo dos Açores, que foi transmitida para todo o mundo, a dizer que o senhor deputado, a dizer que o senhor advogado tinha colocado a lei acima da vida humana.
Portanto, isto seria, com pessoas estranhas nas ordens, é isso que pode acontecer. Por isso, neste quadro, como pode calcular, é algo que nós entendemos que é totalmente inadequado relativamente à situação. E ter funções de natureza disciplinar, bom, se for de supervisão sem funções de natureza disciplinar, também... Sr. Bastonário, eu vou pedir só que sintetize eu vou já acabar, é só pouco. para Muito obrigada. responder a tudo. Quanto ao provedor, enfim, nós já temos o provedor no nosso estatuto, nunca ninguém o quis nomear, não vimos utilidade. E, portanto, neste caso, porque entendemos que o bastonário é que tem que ser o provedor para este efeito. Relativamente à situação do papel dos advogados, já disse na defesa do Estado de Direito, espera, e por isso esperamos que a Ordem dos Advogados continue a sobreviver depois desta audição neste Parlamento, já relativamente, porque já ouvi aqui algumas indicações, e precisamente por isso estaremos disponíveis para instaurar habeas corpus, neste caso, aliás, devo recordar, porque o professor Adriano Moreira, que recentemente fez 100 anos, foi dos primeiros a instaurar habeas corpus em Portugal, que ninguém se atrevia a isso. É preciso ter coragem para este efeito. Quanto à questão das sociedades multidisciplinares, bem, senhora deputada, eu acho que a sua posição, devo dizer, enfim, eu sei que a senhora deputada também é advogada, embora esteja com a inscrição suspensa, sim, e por isso, mas enfim, mas penso que esta questão demonstra algum desconhecimento do funcionamento das sociedades de advogados. Porque o que se passa neste caso, que existe aqui, quem gera manda. Portanto, é impossível nós ter alguém a gerir e dizer precisamente o seguinte, mas ouça cá, nós queremos este processo. O que era o que faltava? Esse indivíduo, nunca a sociedade pode gerir isto. Se a sociedade de advogados quiser defender pessoas que colocam questões relativamente que coloquem problemas de imagem, problemas públicos, neste caso, por exemplo, pode-se ver muitas das pessoas que aparecem hoje em dia a defender processos complicados, por vezes até as pessoas se viram contra os advogados. Esse é um dos grandes dramas que os advogados têm, é que são confundidos com os seus clientes. E precisamente por isso, imagine-se o que é ter uma entidade externa, por exemplo, uma pessoa estranha, um gestor, um contabilista certificado, a dizer, mas isto é uma péssima imagem e vocês não devem defender essas pessoas. Por isso é que eu sou totalmente contra, eu sei que esse aspecto até é discutido na nossa ordem, mas eu sou totalmente contra as sociedades multidisciplinares. E acho que não é possível, de facto, conseguirmos que funcione adequadamente na advocacia em termos de coisa. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Bastonário, pelo contributo. Muito obrigada. Agora é a vez do Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, o Sr. Dr. Jorge Silva. Mais uma vez agradeço por esta oportunidade. Eu tenho uma enorme dificuldade em responder a algumas questões que estão aqui colocadas, confesso. E se calhar começava correndo o risco de me repetir, dizendo aquilo que os seus deputados aprovaram quando transpuseram a Diretiva de Serviços. Basicamente disseram que a lei aplica-se a qualquer profissão ou atividade profissional, com exceção das profissões, a linha A, associadas a um vínculo de emprego público, a linha B, desenvolvidas no exercício de poderes concedidos por lei. A partir deste momento, todas as propostas que são consideradas relativamente aos notários e à sua própria ordem, carecem exatamente de uma alteração de paradigma radical sobre o exercício ou subsistência da própria profissão de notário neste país. E há aqui pontos que são fundamentais, desde logo o acesso à profissão. O acesso à profissão de notário é por concurso público. É a única ordem que tem um acesso por concurso público. Não é a Ordem dos Notários sequer quem faz a aferição dos candidatos que se tornam notários. É feito num concurso público. O exercício todo da profissão é regulado pelo Estado português. Há uma hipótese, que é o Estado português, pura e simplesmente, e volto a dizer, entender que o país não precisa de notários. E pode tomar essa decisão. É uma decisão política, eminentemente política. Sem prejuízo de que as competências que lhe foi atribuído através do tempo e nos últimos anos, nomeadamente até o reconhecimento que foi feito da intervenção dos notários durante o período pandémico, foi precisamente o contrário, foi dizer que os notários eram oficiais públicos, os únicos, digam-se, que mantiveram os seus cartórios abertos e continuaram a prestar serviços durante toda a pandemia, inclusive durante os confinamentos, essencialmente porque exerciam funções de natureza pública. Mas, respondendo concretamente a algumas das questões que foram aqui colocadas, se calhar começo pelo seu deputado José Soeiro, relativamente aos estágios. A Ordem dos Notários tem trabalhado, pelo menos desde que eu sou bastonário,
nos últimos 5 anos, precisamente na possibilidade da remuneração dos estágios. Das primeiras decisões da minha direção foi precisamente de autorizar a remuneração dos estagiários pelos cartórios onde estavam a exercer funções, porque eles estavam proibidos de receber. Era uma coisa incrível, mas era essa a interpretação que foi feita durante anos do nosso estatuto. A direção que fez precisamente um despacho interpretativo no sentido de que os estagiários podiam receber desde que exercessem funções equivalentes àquela que é a prestação efetiva de serviços. E nessa medida, grande parte dos estagiários passaram a ser efetivamente remunerados. E isso foi uma evolução positiva, digo eu, quer para os locais onde eles exerciam as suas funções, porque passaram a exercê-las de uma forma remunerada e, portanto, de uma forma diferente, porque é normal que as pessoas, quando são pagas pelo seu trabalho, não é uma questão que o brio profissional se altere, mas é normal que o façam com mais gosto do que trabalhar de graça, e por isso aquilo que a Ordem tem sido feito, e equiparo isto a outra questão que a nossa Ordem tem, que mais nenhuma Ordem tem, os notários portugueses continuam a contribuir para um fundo coletivo que é quem permite que existam cartórios notariais na Ilha do Pico, em Arraiolos, e esses cartórios só são remunerados e estão aí jovens notários porque toda a gente contribui precisamente para que notários que se estabeleçam nessas localidades e exerçam funções públicas possam receber dinheiro. E é isso que existe neste momento. E, portanto, eu sou completamente a favor e tenho defendido dentro da minha Ordem uma alteração estatutária que defenda exatamente isso, ou seja, a possibilidade de eles receberem uma remuneração. Agora, também devo dizer que nós sempre fomos a favor da especificidade da nossa profissão, que sempre foi equivalente ao acesso à profissão de magistrado. Ou seja, de que, como na profissão de magistrado, o exame devia ser inicial e a partir do momento em que a pessoa é admitida à profissão, que é uma função pública, tem que ser imediatamente remunerado, que é isso que a Ordem dos Notários defende e com clareza neste ponto. Sobre a matéria do conflito de interesses, eu devo dizer que nunca foi uma coisa discutida na nossa Ordem. O bastonário da Ordem dos Notários é um notário que tem um regime de exclusividade equivalente a um magistrado e, portanto, não é propriamente uma questão que na nossa Ordem seja passível de discussão, porque nós já estamos bastante ou devidamente limitados daquilo que se pretende. Quanto à questão do PCP, que também ia... Diga. Sim, eu sei. Diga. Mas sobre... Desculpe, podia só repetir. Sim. Pronto. Senhora Coordenadora, eu peço desculpa, mas não me parece correta esta forma de condução. Sr. Bastonário, peço desculpa pela interrupção, pode prosseguir. Sim, senhora. Então, íamos relativamente à questão dos estágios e da questão dos exames e da questão colocada pelo PCP relativamente àquilo que se passa na nossa Ordem, o custo, e também do Chega já agora, o custo do estágio nós limitamos neste momento a 750 € e suportamos o seguro. Claramente, dentro daquilo que é o custo do nosso estágio, é aquilo que corresponde ao custo efetivo para a nossa Ordem. Toda a restante formação, a formação que é obrigatória, a Ordem tornou-a gratuita e, portanto, temos, até porque uma parte da componente do estágio foi alargada com o auxílio do Instituto de Registro e Notariado, é realizada dentro de conservatórias que continuam a pertencer ao Estado português e, portanto, nós não temos nenhuma forma de objeções daquilo que constitui o nosso estágio. O nosso estágio constitui aquilo que alguém precisa de aceder a uma profissão de funções públicas, onde, nomeadamente, a partir do momento em que as exerce, tem que tomar decisões de natureza judicial e que têm uma implicação na vida dos cidadãos, nos processos de partilha por óbito e por divórcio, que é clara e que exige alguma responsabilidade, quer dizer, não se deve afastar demasiadamente aquilo que é um estágio para juiz, também não se deve aumentar desde que as pessoas tenham alguma experiência profissional e é isso que nós temos, portanto, 12 ou 18 meses, conforme efetivamente as pessoas tenham ou não alguma experiência profissional nesta área, como aconteceu, por exemplo, na magistratura ao longo do tempo e não vemos que seja necessário alterar.
Mais uma vez refiro também sobre a questão do concurso público e da forma como é promovido. No nosso exame, o júri que integra o concurso sempre foi, nunca teve a maioria de notários, o júri do concurso tem apenas um notário, um magistrado, uma conservadora e normalmente um professor de Direito ou um advogado, conforme os júris que vão sendo nomeados e, portanto, o acesso à profissão sempre foi completamente, vou-lhe chamar, imparcial. E isso teve como resultado aquilo que é um acesso à profissão completamente livre e aquilo que aconteceu na profissão de notário, que foi a possibilidade neste momento de termos uma profissão absolutamente rejuvenescida, com oportunidades que são iguais praticamente para todos. E é com muito gosto e com muito orgulho que tenho que a maior parte dos notários não tem sequer aquilo que se chama uma progressão hereditária da profissão. Na verdade, os seus ascendentes, nada contra quem tinha ascendentes notários, mas a verdade são notários novos de carreira e que foram para esta profissão pelo seu mérito e pela capacidade de passarem um exame de acesso à profissão. Relativamente à questão da remuneração ou não pelo IFP, eu acho que isto é uma decisão eminentemente sempre política. A questão do estágio profissional ser remunerado ou não pelo Estado, nós devemos colocá-la mais no âmbito daquilo que é a possibilidade de mais pessoas poderem acederem à profissão e de mais estágios existirem e não pensarmos tanto daquilo que é a possibilidade de acesso à profissão e se essas pessoas daquilo que devem receber ou não. Na minha opinião, até porque eu entendo que o valor pago pelo IFP seria sempre relativamente baixo para aquilo que são as responsabilidades de um estagiário após o acesso efetivo da profissão, caso a proposta que eu tenho para a alteração dos nossos estatutos fosse no sentido de equipararmos o acesso à profissão ao exame de magistrado, que efetivamente começa com um salário superior e é esse que deve ser, face à responsabilidade da própria função e face à necessidade que tem de se deslocar no território, e isso é bastante importante. É preciso dizer que muitas vezes as pessoas, e hoje em dia, e uma das minhas lutas foi precisamente nós existirem cartórios notariais em todos os concelhos deste país, nós passamos de 300 para 450 e, portanto, cobrimos neste momento a maior parte das ilhas e das localidades do interior do país, por mais pequenas que sejam, e isto constitui a defesa dos direitos do cidadão e é importante que essas pessoas que vão para o interior tenham possibilidades económicas e que também não sejam prejudicadas por inservir o interesse público para o interior do país. No que concerne às questões suscitadas pelo Partido Socialista, nomeadamente pela senhora deputada, eu volto a dizer que o meu problema não são mais órgão ou menos órgão, nem se precisa de mais um provedor ou menos um provedor, até porque já tenho uma série de órgãos que têm essas mesmas funções. Nós temos uma estrutura de ordem que é bastante mais reduzida que as outras todas. E se há a questão que eu aponto a esta lei, é exatamente isto. Esta lei foi pensada para ordens com uma dimensão completamente diferente da nossa ordem. O número de pessoas que compõem estes órgãos, eu vou ter dificuldade se querem encontrá-las. Eu tenho uma ordem que tem 500 associados. Eu daqui a um bocado, eu vou precisar mesmo de ir a outras profissões e buscar membros que eu não consigo preencher. Desculpem, mas é verdade, isto é factual. Porque é difícil, porque a quantidade de pessoas... A questão de termos o provedor, a nossa provedora neste momento é ser a Ministra da Justiça. Se eventualmente acham que o bastonário ou o Conselho Supervisor pode indicar uma pessoa mais habilitada que a própria Ministra, diria que não, mas pronto, é uma decisão do Parlamento. Sobre as sociedades multidisciplinares, eu sinceramente, por mais imaginação que eu tenha, eu não consigo encontrar aquilo que é, nem sequer e é por isso que os seus deputados aprovaram uma exceção para quem exerce poderes de autoridade pública. Se eu fizer uma sociedade multidisciplinar numa matéria em que efetivamente as pessoas tomam decisões de natureza judicial, não há nenhum país no mundo que tenha isto, não existe, quer dizer, eu não consigo. Por mais que eu queira, eu não consigo na minha área de atividade, a não ser que a profissão mude completamente, quer dizer, nem o próprio Estado nunca fez isso. Isso é a mesma coisa que me perguntarem se eu acho que podemos ter uma sociedade multidisciplinar de juízes, é a mesma coisa, quer dizer, a pergunta seria exatamente igual e, portanto, eu não consigo ir um pouco mais longe do que isto. Vou só terminar com o último minuto
defendendo exatamente o mesmo do que eu já tenho dito. Eu acho que esta lei quadro deve ser uma lei quadro e, portanto, eu acho que a lei deve continuar, e esta lei quadro deve continuar a ter a possibilidade, sempre que há exercício de poderes da autoridade pública, em sede de alteração de estatutos, de prever as exceções que o Parlamento assim o entender. E, portanto, se mantiver essa possibilidade, continuará a ser o Parlamento a tomar decisões sobre as exceções que muito bem entende. E não tem que ser decidido agora, até porque isso não acontece em nenhum país do mundo, nem na Europa, nem quando foi feita esta diretiva de serviços. Ela acontece exatamente, eu acompanhei muito daquilo que é o processo, e falando daquilo que é o relatório da OCDE, eu tenho aqui um documento que entreguei, ao contrário do Sr. Bastonário e pelo tempo que já estou no cargo, eu tive a oportunidade de discutir com a Autoridade da Concorrência o relatório da OCDE e explicar na Autoridade da Concorrência que o relatório da OCDE baseou-se no Estatuto da Ordem dos Notários de 2004, que já sofreu 2 alterações. Está nesse relatório. O relatório baseou-se numa lei errada. Eu lamento imenso, mas isto é verdade. Nesse relatório ainda não existia sequer a possibilidade de advogados e solicitadores praticarem outros atos. Eles ainda, no relatório da OCDE ainda está como se os notários tivessem um regime de exclusividade de todos os atos. Pedem, a dada altura nesse relatório, pedem a alteração da tabela de emolumentos. Os únicos emolumentos tabelados dos notários são os testamentos que não são revistos há mais de 25 anos o valor e em defesa dos cidadãos. E as procurações irrevogáveis são os únicos atos tabelados. Pois bem, a OCDE entendeu que isso era um problema e que tínhamos que regulamentar esse preço, mas que é em prejuízo dos cidadãos. Porque estamos a falar de algo que foi quantificado há quase 3 décadas o custo e que nunca mais sofreu nenhuma atualização. E o que a OCDE vem dizer é que, eventualmente, se nós, e que existem, para a defesa dos cidadãos, volto a dizer, os testamentos são tabelados para a defesa dos cidadãos, não é para a defesa dos notários. E isto acontece não é só em Portugal, em Espanha, em França, em Itália, e é por isso em todos os países da Europa em que os testamentos não são tabelados. Os testamentos custam 116 euros. Em todos os países da Europa em que os testamentos não são tabelados, eles custam um mínimo de 500 euros. Em todos, não há um. Portugal e Espanha, precisamente por terem preços tabelados dos testamentos, e não há mais nenhum ato. Se forem o relatório da OCDE, parece que os notários têm um enorme número de atos de regime de exclusividade, quando isso não existe, e portanto nem sequer o relatório da OCDE pode servir de base para aquilo que é proposto neste momento para os notários portugueses. E é por isso que eu, mais uma vez, apelo aos seus deputados que atendam às especificidades de cada ordem e que façam dessa lei quadro uma verdadeira lei quadro e não uma lei que vai condicionar de forma irreversível a vida de cada uma das ordens profissionais. Muito obrigado. Peço desculpa por ter. Muito obrigada, Sr. Bastonário. É a vez do Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Sr. Dr. Paulo Teixeira. Muito obrigado. Eu espero poder responder a tudo quanto foi colocado, ainda que, na verdade, algumas das respostas que eu vou dar são transversais a várias perguntas que os senhores deputados apresentaram, portanto, vão-me permitir que, ao falar sobre, por exemplo, os estágios, considerem respondidas as várias questões que colocaram a esse respeito. Bom, e começo precisamente pela questão dos estágios. Vários os senhores deputados colocaram a questão. Eu não tenho nenhuma, e a minha ordem não tem nenhum problema, rigorosamente nenhum, quanto à remuneração dos estagiários. Será quase de elementar justiça. O problema não está em considerar ou não se é justo ou se não é, porque acho que todos nós, de uma forma generalizada, consideramos que sim. Resta é saber como é que se encontra um mecanismo que seja adequado para, justificadamente, o Estado apoiar quem efetivamente necessita para poder remunerar um estagiário que efetivamente não tem condições para o fazer. Não vejo que seja fácil, pelo contrário, que se diga pura e simplesmente o estágio é remunerado, provavelmente à custa do próprio patrono, não sei se será fácil, pelo contrário, ou até a própria ordem profissional, nem muito menos. Mas, quando uma das preocupações que subjaz a este diploma é a eventual eliminação de entropias para o exercício de uma atividade profissional, a previsão de um estágio remunerado, sem estas cautelas que eu acabei de referir, vai com certeza determinar exatamente o oposto, vai criar um sem número elevado de dificuldades para o exercício da atividade, até porque não é fácil, como devem calcular, impor, nem conseguimos impor, que um senhor solicitador tenha de aceitar por imposição, tens de ter um estagiário, tens de remunerar, porque isto vai naturalmente depender da sua vontade, desde logo. No que diz respeito ainda aos estágios,
da sua duração já expliquei. No que diz respeito a não ser uma segunda escola, eu julgo que isso foi dito pelo Sr. Deputado do Chega. Efetivamente, a nossa preocupação, sem rigor, naquilo que eu vou dizer, isto é, a ideia é, se aceitarmos, porque aceitamos que a Academia preparou minimamente o candidato a estagiário e que não encontramos naquilo que é ou são as competências do exercício da atividade profissional nenhuma lacuna manifesta, evidentemente não vamos ter a preocupação, nem temos, de substituir no que diz respeito à Academia. Pode, por exemplo, acontecer o seguinte, e acontece. O ingresso na atividade profissional de solicitador pode resultar de uma licenciatura em solicitadoria ou em Direito. É muito vulgar que os candidatos licenciados em Direito não tenham no seu percurso académico, por exemplo, nenhuma unidade curricular relativa ao estatuto profissional do exercício da atividade profissional. E, portanto, é normal que nós encontremos, quanto a esses, uma atividade, vamos chamar de letiva ou próximo disso, precisamente para suprir essa lacuna, para os preparar convenientemente para aquilo que é o exame de acesso à profissão. Duplicar matérias, portanto, não. Quanto à remuneração, não tenho dúvida nenhuma se é o IFP ou não, com toda a franqueza, não sei, a decisão há de ser, com certeza, política. Pode ser o IFP, tem, se calhar, enfim, na sua gênese, motivação suficiente para o efeito, mas, enfim, não me parece que possa ser à custa do patrono e muito menos da ordem profissional, ou, se quiserem, ao contrário, não da ordem, muito menos do patrono, do respectivo patrono. Aliás, está a subverter o sistema. Quanto à questão da multidisciplinaridade, bem, vou repetir aquilo que eu disse, ainda que, na verdade, não se possa sequer equacionar a hipótese de termos uma sociedade multidisciplinar na qual estejam agentes de execução pelas funções públicas que ele exerce, portanto, acho que aqui no problema não se deve sequer colocar. No que diz respeito aos solicitadores, o mesmo é exatamente que se coloca em relação aos advogados, ou seja, não sei se será fácil, pelo contrário, será extraordinariamente complicado encontrarmos qualquer mecanismo que possa tranquilizar o cidadão quanto à seguinte ideia: será que o facto de ter um engenheiro, de ter um arquiteto, ou de ter um fundo de investimento, ou de ter um gestor como sócio, como administrador ou como gerente numa sociedade multidisciplinar, como é que se consegue tranquilizar o cidadão que aquilo que ele vai divulgar, aquilo que ele vai confiar, não vai ser divulgado, não vai ter... Não basta escrever que tem, aliás, basta dizer o seguinte: o segredo profissional, enquanto pilar do edifício deontológico da exercício da atividade, nem sequer tão pouco precisaria de estar escrita. Está por uma questão de reforço, porque é absolutamente elementar. Não há nenhum cidadão, provavelmente, eu já tenho 32 anos de exercício da atividade, que tenha um dia entrado no meu escritório e perguntado: o senhor não se esqueça que está sob segredo e, portanto, aquilo que eu lhe vou dizer o senhor não pode divulgar, porque já é de tal ordem inato, quase inato, ou já ontem, de tal maneira generalizado, que a partir do momento em que se perca esta ideia da proteção do interesse, julgo que quem fica prejudicado não é nem a ordem, nem o profissional, mas sim o cidadão, e acho que nós devemos acautelar. E é exatamente por essa razão que me parece que, em algumas ordens profissionais, a multidisciplinaridade não pode, nestas em particular, não pode ser permitida. Noutras, com certeza, os senhores bastonários dessas respectivas ordens deverão pronunciar-se, mas, francamente, se calhar é possível, digo eu, que não tenham pelo menos este tipo de preocupações. Na nossa, parece-me que é francamente preocupante a possibilidade dessa multidisciplinaridade. No que diz respeito à intervenção e à pergunta que fez a senhora deputada logo no início, respondendo quase que a cada um dos aspectos do órgão de supervisão, antes, em vez de responder, permita-me a ousadia, em vez de responder a cada uma das perguntas, eu faço a questão ao contrário. É preciso, em primeiro lugar, saber o seguinte, ou determinar o seguinte: qualquer uma destas competências que ao órgão de supervisão se pretende sacar, já são competências exercidas pelas ordens. E o que ficou por demonstrar é se efetivamente estão a prestar assim um tão mau serviço que carece de um órgão que se faça ingerência na sua ordem profissional. Portanto, isso é preocupante e é a priorístico para aquilo que pode ser a análise seguinte, isto é, analisar cada uma desstas competências sem primeiro de descobrir ou determinar porque é que elas têm que ser, porque é que o Estado tem que intervir, porque é que o Estado tem que supervisionar. Mesmo, e agora veja, mesmo que se diga que tem 4 membros eleitos pela ordem profissional, que tenha 3 membros oriundos dos estabelecimentos de ensino superior, mas que depois se diz que o 4º membro pode equilibrar ou desequilibrar, tem que ter por maioria absoluta daqueles 7. Ora, portanto, pode até ser logo complicado, mas isso já é em detalhe. O que eu quero aqui dizer é que tudo quanto não ficou por demonstrar é o Estado tem um modelo que, pelos vistos, quer mudar. O que não ficou demonstrado é porque é que quer mudar e qual é a real motivação dessa intervenção do Estado, dessa ingerência no Estado no exercício das funções dos profissionais. É o que aqui está. O Estado, o nosso. Pois.
Não, eu não disse que não é as Necessidades vêm de pessoas. Eu onde, digo é que Sr. Deputado? estas competências que ao órgão de supervisão serão, se a lei for aprovada, esperemos que não seja, pelo menos nesta matéria, assacadas, naturalmente que vão quase que substituir e representa a seguinte mensagem: a ordem profissional não tem capacidade para o fazer. E isto está longe de ter ficado demonstrado ao longo destes anos. Pelo contrário, se há coisa que nós estamos, por outro lado, para que não se veja que esta posição possa ser muito radical, se há ordem profissional, bem, os demais que me perdoem, mas eu vou falar da minha, que tem ao longo destes 20 anos, pelo menos 20 anos, colaborado de uma forma ativa com aquilo que a Administração da Justiça de Portugal, é a nossa, e continuamos absolutamente disponíveis para discutir, conforme o Sr. Deputado disse muito bem no início, isto servirá, esta nossa conversa, para que se consiga aprimorar o melhor, mas há questões de fundo que não permitem, enquanto não forem resolvidas e não estão, não permitem a discussão na sua especialidade. Na sua especialidade ou no seu detalhe. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Encerramos aqui a nossa audição. Eu quero agradecer muitíssimo à Ordem dos Advogados, à Ordem dos Notários e à Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução pelo contributo que aqui nos deixaram. Queria apenas acrescentar que a todo o tempo serão bem-vindos os contributos escritos que possam entender revestir de utilidade para os nossos trabalhos de especialidade, como aliás já fez a Ordem dos Advogados, que consta... Muito obrigada. Nós distribuiremos pelos grupos parlamentares e agradecemos uma vez mais o trabalho que estão aqui a desenvolver nesta especialidade. Claro que sim. E nós faremos... E mesmo para os que não estão aqui, nós faremos distribuir por todos os grupos parlamentares e constará também da base dos trabalhos da especialidade destes projetos de lei. Aos senhores deputados, eu peço apenas um minuto, porque nós temos um ponto adicional da nossa ordem de trabalhos para discutir. Aos senhores bastonários, nós despedimos-nos e agradecemos a disponibilidade. Muito obrigada.